Fala cavalos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Horsepowercast. E hoje trago para vocês Gabriel Franciscon, seja muito bem-vindo ao nosso programa, irmão. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Você faz anos que eu te acompanho já, enfim, acho que eu já comentei isso com você. E é realmente uma honra, é um prazer total estar aqui participando do seu canal. Muito grato porque eu sei que o nosso tempo é o nosso maior patrimônio, né? Então você dedica o seu tempo para vir aqui na minha casa, participar com a gente, para mim uma gratidão enorme. Obrigado mesmo por ter vindo. Para mim é uma diversão. Então tá bom, a gente vai se divertir muito hoje. Pessoal, o nosso podcast hoje tem vários temas a serem abordados. Já adianto para você. Você vai aprender aqui sobre treinamento, vai aprender sobre empreendedorismo, vai aprender sobre marketing, porque todas essas são habilidades e conhecimentos que o Gabriel vivencia no dia a dia. Então fica com a gente, eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito produtivo para o seu conhecimento, para te despertar novos insights, novas ideias e também para se adentrar ainda mais no mercado e para você que pensa um dia em competir, em buscar patrocínios, como se portar, como que as marcas querem ver de você um trabalho. Aqui a gente vai poder aprender muito com o Gabriel, que isso é uma especialidade incrível dele. Inclusive nós trabalhamos juntos, estamos juntos na Oficial Pharma já há muito tempo, então temos coisas legais para compartilhar com vocês. Já peço aquele seu fortalecimento, se inscreva no canal, deixe um like, porque isso nos fortalece demais. E por falar em fortalecimento, oferecimento aqui, nosso programa tem ao Luciano Cruz, nosso patrocinador oficial, que não só patrocina o nosso podcast, mas é um grande promotor de campeonatos. Ele faz o Muscle Contest Luciano Cruz, Juiz de Fora. Um campeonato que já assim, ó, ele já atingiu outra prateleira na Muscle Contest, porque o campeonato dele traz 3 categorias profissionais. Traz a Men's Physique Pro, a Women's Physique Pro e a Women's Bodybuilding. Pela primeira vez ele traz a Women's Bodybuilding e isso vai ser um presente para as mulheres dessa categoria que estavam sem o campeonato acontecendo aqui no Brasil. Tinha que viajar para fora para pegar a vaga. Então agora é uma oportunidade de vocês, mulheres da categoria mais pesada do esporte, obterem a vaga no Brasil. Então não deixe de se preparar. Dá tempo de se preparar. Você que está em off-season, está aí fazendo seus treinos, sua dieta, pense no seu cronograma. A competição vai ser em novembro, então dá tempo de todo mundo se preparar. E, sinceramente, mulherada da categoria Women's Bodybuilding, se unam, se fortaleçam, avisem uma a outra, porque não dá para perder uma oportunidade. Vocês têm que representar a categoria nesse evento. E a Horsepower vai estar lá, fazendo a cobertura e dando mais brilho para vocês na nossa página. Contem comigo lá nesse dia. Também eu quero agradecer a a Power Suplementos, que patrocina o meu trabalho como atleta e também o nosso podcast. Ela é uma empresa consolidada no mercado. Eu lembro que quando eu comecei a página em 2013, já se falava do Dilatex na internet e era um sucesso. Aquele suplemento clássico com cara de rótulo de remédio, que é bem intencional, já é um clássico e agora eles aumentaram muito o leque de produtos deles. Se você tiver interesse em conhecer ou se já usa, saiba que com o cupom CAVALO você vai ter mais desconto ainda. E agora sim, falo da Prime. A Prime é uma empresa voltada ao aprimoramento do personal, do nutricionista e de todo mundo que trabalha com consultoria, mentoria. É uma facilidade, é uma ferramenta enorme de você poder escalar no ramo da consultoria online. Depois da pandemia, essa literalmente virou uma das profissões mais prósperas para quem trabalha com treinamento, com nutrição. Poder ter o controle na palma da sua mão facilita demais o seu dia a dia. Eu lembro que eu dava aula o dia inteiro na academia e no final do dia ainda tinha que ir lá, abrir o computador, mexer no Excel, montar planilha, atualizar os meus alunos, atualizar os treinos. Então hoje, se eu tenho qualquer intervalo, qualquer pausa no dia, eu consigo abrir o aplicativo da Prime e atualizar todo mundo. Então isso pode ser um grande diferencial para o seu trabalho também. Quer aprimorar o seu trabalho? Também seja a Prime. Acesse o site e veja os benefícios. E por falar em consultoria, em nutrição, treinamento, que tal você reciclar conhecimento, ou melhor, adquirir ainda mais? A pós-graduação de Bodybuilding Coach da Uniguaçu tem formado cada vez mais novos e os melhores profissionais do mercado. Com os melhores professores da área, a Uniguaçu consegue em menos de 2 anos tornar você uma pessoa apta e competente a trabalhar com os atletas. Porque quando eu saí da faculdade, eu não me sentia nem um pouco preparado para falar sobre fisiculturismo, porque na faculdade eu aprendi o básico. E, sinceramente, dentro de 4 anos, menos de 1 ano foi dedicado à musculação. Então, todo mundo que sai da faculdade já sai devendo um pouco mais para si mesmo.
Então, quer ampliar o seu conhecimento, quer trabalhar com o esporte, entendendo o que você está fazendo e colocando saúde em jogo? Faça a pós-graduação da Uniguaçu. Tenho certeza que vai melhorar muito a sua forma de ver o esporte e se portar nesse meio que é tão interessante, mas também tão competitivo. Se prepare para isso. Ó, quero também aqui já presentear o nosso convidado com uma coqueteleira especial do podcast. Essa aí não está à venda, é só para quem realmente senta nessa cadeira. Então, obrigado por vir, irmão. Essa é uma recordação do nosso podcast. Linda. Perfeito. Dá até dó de usar, né? Ah, mas que use muito. Quer guardar para sempre. Ela é bonita mesmo, modéstia à parte. Boa. Se você quer ter a sua logo numa coqueteleira bonita como essa, entre em contato com a Health Plast. Essa é a empresa que patrocina o nosso podcast e fez essas coqueteleiras incríveis. Inclusive é aquelas que caem no chão, não quebra o copo. Não é copo de plástico qualquer, é de Triton, um material de altíssima qualidade e resistência para que literalmente aguente o tranco do seu dia a dia. Já fiz muito com a Health. Ah, então já conhece, já fiz sabe? Bastante coisa com a Health. Funciona sempre perfeito, assim. A galera pira. A tampa boa faz o barulhinho, não fica vazando, não fica cheiro, né? Exato. Ó, feedback real, hein, pessoal? Não é combinado. Obrigado pelo feedback. Isso é realmente a gente, quando trabalha com a nossa imagem, com rede social, não dá pra gente divulgar coisa que não presta ou que a gente não usa, né? Se uma empresa nos procura, a gente primeiro procura saber da qualidade, né? Depois saber se a parceria vai ser realmente financeiramente rentável. Mas o primeiro quesito é, o produto é bom? Então é por isso que a gente acaba se conectando com marcas que oferecem também a mesma linha de trabalho que a nossa. Exatamente. E pessoal, ó, tá chegando aí final de semana. Se você tem uma refeição livre programada para esse final de semana e é aqui de Sorocaba, eu recomendo você conhecer a hamburgueria Old Truck, nossa parceira aqui do podcast, e a hamburgueria que fez uma collab com a gente. Indo lá ou pedindo um delivery, você vai encontrar 3 hambúrgueres de uma linha Fit com assinatura Horsepower Pro. Olha só que legal. Uma honra para mim poder assinar um hambúrguer fit para que a gente possa assim desfrutar de uma refeição livre, mas ainda tá dentro de uma dieta. E eles foram assim bem rigorosos em fazer do jeito que eu queria. Então isso ali tá com a aprovação do Cariani, porque quando era para comer hambúrguer, ele era categórico. Hambúrguer, pão, carne, queijo e nada mais. Só que por ser da Old Truck, o hambúrguer é defumado, os ingredientes são selecionados, o queijo é um queijo coalho, deu ali uma gourmetizada para o pão, carne e queijo ficar ainda melhor. Então, quer fazer uma refeição livre top, com sabor de refeição livre, não com sabor de chinelo? Vai conhecer o Old Truck que você não vai se arrepender. Gabriel, você hoje trabalha com consultoria online. Exatamente. É um treinador, trabalha com os melhores atletas também, os homens e as mulheres. Eu vejo nas redes sociais que você tem uma vasta gama de alunos e cria conteúdo com muita gente. Eu queria que você contasse pra gente como é que é trabalhar com a Prime, como é que funciona a consultoria online para você. Eu sei que você já trabalha isso há muitos anos, mas assim como eu no começo era aquela coisa manual, né? Exato. Excel, planilha, Word, envia. Como é que tá agora o seu dia a dia com essa ferramenta? A gente que veio do fisiculturismo, antigamente, meu primeiro protocolo eu recebi numa folha de caderno rasgada. Então eu cheguei lá na academia, o treinador montou ali dieta, todo o protocolo numa folha, deu pra mim, aí eu tinha que voltar 1, 2 semanas depois com a mesma folha para ele lembrar o que ele passou. Então a gente que veio dessa escola, eu demorei para trazer a tecnologia para o meu atendimento. Porque é questão de costume. Então fui ali pro WhatsApp, eu nunca fui muito de e-mail, o pessoal na época mandava bastante e-mail, mas eu já fui direto pro WhatsApp e atendia ali no WhatsApp com arquivo, planilha de Excel, Word, etc. E ficava ali. Funcionava bem no quesito atendimento, eu conseguia atender bem, mas a logística para controlar esses alunos, pagamento, etc., sempre foi terrível, né? E eu tive bons resultados como treinador ali, o pessoal que eu preparei, etc. Mas eu nunca consegui escalar muito o meu negócio. Aí depois que eu entrei para a Prime, assim, eu até comentei com eles esses dias que entrei para a Prime, 3 meses depois eu já tinha triplicado meu faturamento. Pô, que legal. E aí começou a escalar porque toda a equipe que eu usava ali para me ajudar em questão de pagou, não pagou, ficar cobrando aluno, se enviou, faz quanto tempo que não envia feedback, todo o trabalho que eu tinha para fazer isso, ficou tudo automatizado. E aí, na hora que ficou tudo automatizado, essa mesma equipe direcionou para o comercial e aí o negócio pulverizou muito mais. Que legal. Tá escalando bem mais. Uma grande ferramenta também do aplicativo é ter os vídeos, né, que ensina a pessoa a fazer o exercício, porque
um aluno iniciante, a frequência de ele chamar você no início é muito grande. Ele, qual é esse exercício? Como é que faz? E aí a gente ou tinha que nós mesmos nos filmar e enviar para ele, ou procurar na internet alguma execução, alguma foto para ensinar o beabá do exercício para ele. Hoje o aluno ele consegue ver lá o exercício, consegue ver um vídeo, e isso com certeza deixa o seu dia mais livre de ter que parar para fazer essas coisas, e o aluno tira a dúvida em tempo real, né? Às vezes a dúvida vai sair na hora do treino dele. Facilita para mim porque tem muita coisa que eu gosto de trazer variação. Então tem um padrão, sei lá, de abdutora no cabo. Mas eu gosto de fazer abdutora no cabo com um ângulo certo do quadril, do pé e tal. Eu consigo gravar, eu mesmo fazendo exercício, anexo lá, crio o exercício e aí a pessoa entende exatamente o que eu quero. Hoje todos os meus alunos ainda enviam vídeos para mim no WhatsApp. Isso ainda faço, por quê? Porque eu gosto de dar um check se a pessoa... Porque a pessoa vai assistir e ela vai fazer baseado no que ela assistiu. Mas eu gosto de dar esse segundo check só para dar um ok, ó, é por aí mesmo. E aí se eu vejo alguma coisa fora, ou se a pessoa fala, ó, senti dor no joelho no agachamento. Eu falo, tá, me envia o vídeo que eu vou analisar o seu agachamento específico, como que você está fazendo. Mas isso realmente facilita muito, porque a galera não tem dúvida. Eu só peço o vídeo para dar um check e ver se está tudo certo. Mas dúvida não aparece mais. Isso aí também fideliza o aluno, né? Esse atendimento é o que deve haver numa consultoria, porque a gente sabe que nesse mercado tem muito treinador, muito consultor que acaba deixando totalmente o aluno nas mãos da equipe dele, e muitas vezes o aluno, sem saber que vai ser uma equipe, contrata a consultoria de tal influenciador, achando que vai ter o contato com ele, vai ter uma conversa com ele, vai ter os olhos dele. Então, a partir do momento que você realmente fala com o seu aluno, avalia, dá uma atenção, é algo que anima os alunos, né? A chance de ele voltar a renovar com você é muito grande. Muito. Hoje eu tenho uma equipe relativamente robusta para me ajudar no resto. Então, me ajudar a organizar quem enviou, quem não enviou feedback, cobrar aluno. Então, toda essa parte eu tenho uma equipe, time comercial para oferecer os planos, etc. Mas a pessoa entrou, primeiro atendimento, vídeo chamada comigo, tem meu WhatsApp, vai enviar os vídeos para mim, eu envio o áudio explicando o que precisa de ajuste. Então, atendimento eu nunca abri mão de ser comigo. Até os outros negócios que eu me envolvi depois, as empresas, etc., que eu estou como sócio, foi justamente porque eu falei, tá, aqui mesmo com a Prime, tudo, ainda vai ter um teto em algum momento, porque eu não quero abrir mão de ser eu atendendo. E a gente é humano, a gente tem algum limite. Sim. Em algum momento vai bater esse limite. Como eu entendi isso, eu falei, tá, se eu quero realmente escalar para fazer bilhões, aí tem que ser em outro lugar. Sim. E aí eu tive essa clareza, falei, não quero abrir mão da qualidade do meu atendimento em prol de grana. Eu sempre preservei isso, porque eu falei, estudei tanto tempo para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, não cabe, pra né? que eu estudei tanto? Não, entendeu? sem dúvida alguma. E justamente, eu queria que agora você nos contasse um pouco da sua história. Eu acredito que toda vez que tem uma câmera ligada pra gente e pra falar num lugar novo, é uma oportunidade de se mostrar pra quem nunca te viu. E a nossa internet hoje, ela assim, tá correndo. Então, cada vez mais chega gente nova, cada vez mais vai aparecer gente que nunca nos viu, que não nos seguem. Então, vamos começar dessa forma. Se apresente pra galera que ainda não conhece, quem é o Gabriel, onde foram as suas etapas da vida que trouxeram você até aqui, sua idade. Eu desde o começo sempre quis trabalhar com a área da saúde. Isso eu sempre tive muito claro para mim. Eu não sabia ainda se ia ser médico, dentista. Eu sempre gostei de cirurgia, eu sempre gostei da área da saúde, mas não sabia para que lado ir. E aí eu pensei em dentista, meu pai é dentista, eu falei, putz, dentista me agrada aqui, cirurgião e tal. Só que eu falei, vou ficar parado no escritório o dia inteiro, no consultório ali. Eu falei, acho que isso vai me agoniar um pouco, eu era meio inquieto, sabe? Eu falei, não sei se é isso e tal. E aí eu também, em paralelo com isso ali na adolescência, isso eu tô falando, eu tinha 13, 14 anos. Em paralelo com isso, meu irmão me levou pra academia. Primeiro dia eu já vi um pôster do Alex dos Anjos, eu falei, vou ficar assim. Vou ficar assim. O Alex dos Anjos também foi uma das primeiras referências que eu vi de revista na época. Eu lembro, primeiro treino, fiz supino, aí eu descarreguei força ali, porque eu fazia outros esportes, mas eu sempre senti ainda que eu queria gastar mais energia, eu queria fazer mais força e não conseguia descarregar. Eu era até nessa época estressado, eu era uma criança estressada, ficava brigando com os outros na rua, não batia bem da cabeça. Tinha energia acumulada. Tinha energia acumulada. Na hora que eu deitei no banco de supino e fiz força, eu falei, caramba, aqui dá pra descarregar toda a energia e você ainda vai perder pro peso. Eu falei, é isso.
E aí no mesmo dia eu já vi um pôster do Alex dos Anjos e falei, nossa, eu quero ficar assim. Aí eu comecei a ir para esse lado, fui gostando cada vez mais do fisiculturismo. Na época eu tinha começado no boxe junto, e aí rapidinho ali, passou uns 3 meses, eu tava vendo de competir no boxe já, falei, não, vou pro lado, porque eu sempre gostei de luta, né? Aí eu falei, não, vou pro lado do fisiculturismo mesmo. Aí eu já comecei a ir para esse lado, 1 ano depois já estava competindo no fisiculturismo. Minha primeira competição foi com 15 anos. Nossa! 15 anos eu já estava competindo, aí eu vim competindo. E aí quando eu peguei algumas competições em seguida, eu ainda estava pensando em coisa de trabalho, eu falei, pô, aqui eu gosto, eu tô feliz, mesmo que eu ganhe menos grana, porque profissional de educação física nunca ganhava grana. Você tinha noção. Falei, aqui eu vou ser feliz pelo menos, aí eu abro minha academia, sei lá, e vejo um jeito de fazer grana mais para esse lado aqui, né? E aí eu já comecei a caminhar para o lado do fisiculturismo mesmo, comecei a fazer cursos sem parar. Antes de entrar na faculdade, eu até tenho no Instagram isso, acho que eu tenho 60 ou 70 diplomas antes de entrar na faculdade, de cursos assim, sabe, curso do ADA, esses cursos de final de semana. Então eu pegava esses cursos, Gabriel, saía fazendo um atrás do outro. Você fez de trás para frente. Não, entrei na faculdade já... Não, tava dando aula pros amigos. Eu entendia que a faculdade não ia me ensinar o que eu precisava para a nossa área. Então eu já tinha essa clareza e eu visava... Hoje eu foco mais em treinamento, mas na época eu queria fazer educação física, nutrição e talvez farmacologia, alguma coisa assim, farmácia, né? Então eu estava pensando nesse sentido, mas pelo menos nutrição eu ia fazer também e fisioterapia. Então eu comecei a pegar tudo que tinha de curso, porque para mim, para o meu modelo de aprendizagem é mais rápido. Eu pego as coisas rápido, mas eu não consigo ficar prestando atenção muito tempo. Então você me bota numa sala para ficar uns 2, 3 meses ali aprendendo um negócio, eu já começo a dar uma travada. Um curso de um dia inteiro você perfeito. Para mim é perfeito, eu fico sentado lá, pego tudo. E você pega a informação resumida, né? Isso, exato. Eu sempre preferi curso. Quando alguém me perguntar por onde você estuda, eu falo, faz curso. Faz o curso de alguém, porque você chega no curso, o cara pegou todos os material que existe do planeta, resumiu para te entregar em um dia. Mastigado. Não tem outro jeito de... Aí você só tem que achar um profissional bom, ou uma escola boa, uma faculdade boa, para você conseguir validar ali, saber que o conteúdo que você está aprendendo é bom. Incrível o seu raciocínio. Porque, assim, você vai... Hoje eu leio os artigos, né? Mas para você chegar no artigo, para você conseguir destrinchar um artigo, é porque hoje eu pego o artigo de atualização. Então, saiu um artigo novo sobre tempo de descanso. Eu vou lá e leio ele específico e entendo o que está acontecendo ali. Mas porque eu já tenho a base de todo o resto. Agora, para quem está começando querer ler artigo, o cara que eu admiro, ele lê artigo. Vou ler artigo também. Eu acho arriscado, porque aí você tem que ler muito artigo para você entender um ponto só. Agora, se você faz um curso, vou fazer um curso de treinamento, o cara já vai te entregar mais mastigado ali o que precisa. Eu tive sempre a impressão de que artigo científico, ele é bem similar à Bíblia. Tá. Se você não tiver um pré-entendimento, você vai começar a ler e você vai desanimar porque você não vai entender muita coisa. Exato. Agora, se você já frequenta a igreja, já fez algum cursinho, já aprendeu um pouco mais sobre a palavra, você vai ler a Bíblia e vai começar a tirar proveito dela. Perfeito. Agora, o artigo científico, se você já não sabe ler a introdução, não sabe o raciocínio de quem está fazendo, você se perde, até porque ele tem todo um trabalho para no final te apresentar o resultado, né? Então a chance de se perder pelo caminho ou tirar uma interpretação errada daquilo é muito grande, né? Então o profissional que está começando ali, eu acho interessante fazer os cursos, eu acho legal pegar uns artigos ali de final de semana, escolhe só um e ler ele para você começar a criar intimidade, não lê esperando, nossa, eu vou entender desse assunto, vou ler todos os artigos, não. Pega um artigo aleatório, que você viu alguém postando, e lê ele, tenta entender para você ir criando intimidade. Mas, putz, eu quero aprender rápido, é curso. Vou ler livro. É legal, mas ainda tem um tempo de ler o livro. O cara consegue mastigar aquele livro e te entregar muito rápido, sabe? Para você já pegar aquela informação e replicar na prática. Cara, e você sentiu, eu tive essa percepção, mas eu queria perguntar para você, porque você fez muito mais cursos que eu, que tem caído um pouco a frequência dos cursos acontecendo, porque eu lembro que tinha uma época que era todo final de semana e às vezes você fazia um e estava perdendo um outro que estava acontecendo. Parece que está acontecendo uma migração muito grande para o online e o presencial está perdendo força, né? Isso é uma pena, né? Eu gosto muito do presencial, ele meio que te força a estar naquele ambiente, faz você conhecer outras pessoas ali da área. Então, eu adorava, assim, ir para o curso porque eu conhecia vários profissionais. Fazer um network, né? Então, eu gostava desse ambiente.
E me ajudava a focar, porque, vou ligar o curso aqui em casa para assistir. Você tá ali, rapidinho, você pula pro Netflix e pronto, entendeu? Ou então, recebe uma notificação, risco. Tira você do foco. O presencial eu adoro, porque até para nossa área, assim, você consegue tirar dúvida com o professor, já no vídeo ali, aí talvez você tenha que mandar uma mensagem, ou esperar uma live, só que na live tá indo lá 500 pessoas, aí talvez sua pergunta não seja respondida. Agora, aquele curso que a gente fazia antigamente era, sei lá, 30 pessoas numa sala de aula, professor ali é um contato muito próximo, né? Eu gostava mais desse modelo, mas, por outro lado, é que a gente tem a vantagem, pelo menos eu, daqui de São Paulo, e os cursos eram tudo aqui, então eu estava em casa, era muito cômodo para mim, mas às vezes a gente pega do interior, aí é vantajoso um online que pro cara deslocar para vir aqui fazer um curso é terrível, né? E aí do online ele puxa no celular ali e pronto. 2 oportunidades legais que eu fui para São Paulo foram de pessoas de fora que vieram. Inclusive foi a primeira vez que eu levei meus produtos para vender num evento, foi nesse curso do Patrick Tour, uma época que ele veio para São Paulo fazer Eu fiz o curso dele. Você foi? Fiz também. Foi muito legal, um auditório, tinha muita gente lá, o Brandão apareceu, o Horst apareceu. E numa outra foi na visita do Tom Platz ao Brasil. Ele fiz passou. O curso dele fez também? Então, capaz de a gente tava por lá. Eu tava te vendo lá. Eu já te conhecia. Então, e foi incrível aquele dia do Tom Platz, né, cara? Depois a parte prática de ir lá pra sala de agachamento, ver os caras se matar na vibe dele, né? Teve 2 dias. Teve o dia que foi o Pacho, se eu não me engano, que fez. Eu fui no outro. Eu fui nesse do outro, que foi em São Paulo, lá na... Teve o do Pacho e teve o outro. Era um prédio, daí a academia era na parte de cima do prédio. Eu fui nesse. Tava junto então. Estávamos juntos lá, só não nos conhecíamos. Era muito molecão. Era bem tinha montado a mesa lá no fundo. Que legal. Uma barbichinha, assim, só uns pelinhos na cara aí. Você lembra ele falando, quando perguntaram pra ele sobre se os mitos que falavam sobre ele era verdade? Disseram, o cara perguntando assim, é verdade isso tudo que já falaram de você na internet? Que você pedalava por não sei tanto tempo depois do treino de perna, que você agachava por tanto tempo, que você testava um monte de coisa, e ele falou, era tudo verdade. Tem as coisas o que eu não sabia, eu tentava. Tem as coisas que eu lembro que o Tom Platz fazia. Ele falou que parou de sentir a perna doer no treino, independente do que ele fazia, ele não sentia mais dor na perna. Aí ele começou a fazer a bike por conta disso, que foi o único jeito que ele achou de sentir dor na perna, foi fazendo a bike, que ele pegava as ladeiras, se eu não me engano, né, e ficava lá pedalando, aí ele sentia uma queimação na perna e o pessoal associava essa dor à hipertrofia, né? Então foi o único jeito. Teve um que eu lembro que ele falou também, que me marcou, que ele falou que ficou acho que 40 minutos ou 1 hora encarando o agachamento antes de fazer o agachamento. Para ele, agachamento é um esporte também, né? O agachamento é um esporte à parte para ele, né? Então ele viu o agachamento ali, o momento do agachamento. Ele falou, era uma relação ali, ele falou, às vezes a pessoa fala que treinou perna em 40 minutos e pronto, né? Ele falou, já teve vezes que eu fiquei 40 minutos encarando o agachamento para me sentir pronto mentalmente para ir lá e fazer o agachamento que precisava ser feito. Eu lembro que nesse dia ele falou assim que se tivesse agachamento para ele não precisava de leg press. Perguntaram se o que ele achava do leg, ele falou assim, se eu posso fazer agachamento, eu não quero esse que é metade, eu quero o corpo inteiro, né? O completo, sim. E ele fazia um agachamento lindo, né? Sim. Amplitude máxima, tornozelo que quase dobrava por completo. Você via ele fazer o agachamento completo e não perder nenhuma curvatura da lombar, porque o tornozelo dele estava deitando para comportar tudo aquilo, né? Tem um exercício que eu trago dele, que eu tento fazer renascer esse exercício, que foi meio esquecido, que é o Sissy Squat, né? Sissy Squat, para mim, é um dos melhores exercícios para quadríceps disparado, porque a gente vai trabalhar flexão e extensão de joelho com quadril em extensão. Então, a parte do reto femoral fica em máximo alongamento, que é diferente da cadeira extensão. Por exemplo, quando a gente fala em agachamento ou leg press, a gente não hipertrofia o quadríceps completo, porque o reto femoral ele não tem grande hipertrofia. Tem ativação, mas para hipertrofia não é tão legal. A cadeira extensora do tronco estar ali flexionado, né, faz com que ele não alongue por completo. Porque enquanto você faz a flexão de joelho, você também está fazendo a flexão de quadril. Então é como se fosse um deslizamento do reto femoral, assim. Enquanto um está alongando, o outro está relaxando, e aí ele desliza para um lado e para o outro e não tem esse alongamento e contração da musculatura. Então aí não gera tanta hipertrofia. Fica quase numa isometria ali. Agora, quando a gente vai para a cadeira extensora, aí o quadril está em flexão, e aí você tem flexão e extensão de joelho, mas o quadril está estável. Aí já tem hipertrofia boa de reto femoral. Porém, o Sissy Squat é o mesmo movimento da cadeira extensora, mas com quadril em extensão. E aí a gente consegue o máximo alongamento, tanto é que tem aquela... Você já viu o estudo da cadeira extensora
com quadril em 90 graus e deitado para trás. Inclusive algumas marcas estão voltando a fabricar essa máquina por conta dos estudos que estão atualizando e as pessoas adaptando cadeiras para fazer deitado, né? Exato. A ideia dessa cadeira que deita para trás é justamente fazer essa flexão e extensão de joelho com o quadril em extensão, que aí gera mais hipertrofia na parte proximal. Tem alguns estudos mostrando que talvez tenha uma vantagem de fazer assim. Só que para quem não tem a cadeira extensora ainda que deita para trás, o Sissy Squat resolve. Sim, e é interessante que ele humilha, realmente, né? É um exercício old school total que foi se perdendo ao longo da história. Eu lembro que no começo da Horsepower eu falava muito mais de treinamento porque eu estava ali dentro da faculdade, vivendo algo novo, e tudo que eu aprendia na faculdade virava insight para eu postar na página. Só que vira e mexe eu gostava de contar a história do esporte também. E aí certa vez eu contei uma história assim sobre o Sissy Squat. Aí até tinha uma introdução, né? Direto das profundezas do inferno surgiu um exercício destruidor de quadríceps. Daí tinha uma foto de um atleta old school lá fazendo o exercício e eu destrinchava todos esses benefícios. E para muita gente, que na época era no Facebook minha página, aquilo era algo muito novo e as pessoas já associaram como lesivo. Pelo fato da flexão de joelho, o tronco projetado, era algo completamente inaceitável, não era normal ver aquilo. E aí essas postagens que eu fazia, principalmente essa, engajou demais e deixou a Horsepower assim, muito mais conhecida por conta do debate que aquilo gerava nos comentários, e justamente pela falta de conhecimento, né? Eu lembro que naquela época a gente ainda ficava discutindo se passar o joelho da ponta do pé era lesivo ou não. Lembra? Hoje ninguém fala mais disso, mas 10 anos atrás era o que a gente discutia na internet. Até 2, 3 anos atrás a gente tinha se gente podia falando passar de 90 graus ou não, se o joelho podia avançar da ponta do pé ou não. Podia ter uma leve flexão de troncos. Era esses temas, esses mitos em torno. Pévico, né? Justamente, dava uma postagem para cada uma dessas dúvidas. Inclusive, eu lembrei de uma coisa interessante. Você mudou minha visão sobre escoliose. Verdade. Teve um post seu na época do Facebook ainda. De uma menina? Que você passou para ela agachamento, se eu não me engano. Ela fez agachamento, ela tinha uma escoliose muito acentuada. Tinha o Acho que você postou dela, o raio-x, isso, antes e depois dela fazendo agachamento. Porque a escoliose, o pessoal fala que não pode ter apoio na cervical, né? Peso sobre a coluna, porque senão pioraria a escoliose. E aí, quando você postou aquilo, deu um boom na minha mente. Falei, putz, não é evitar fazer o esforço, é adaptar o corpo para ele fazer o esforço. Porque não pode a pessoa, por exemplo, é muito forte na perna, tem uma escoliose, não está adaptada, e você vai lá e coloca um peso condizente com a força da perna. Aí você vai ferrar a coluna dela realmente. Agora, se você vem adaptando, fortalecendo a coluna dela, progredindo a carga com pouco, vai corrigindo a coluna, não corrigindo a coluna, né, mas vai fortalecendo ali para que ela consiga, com o tempo, mesmo com a escoliose, aguentar aquele peso, né? Então foi um post seu que abriu minha mente na época. Nossa, você me fez lembrar agora disso, porque realmente, junto com essa do Sissy Squat, essa foi uma das postagens que mais repercutiu positivamente no meu trabalho na Horsepower, porque aquilo na época ele chamou muita atenção porque era algo assim verdadeiro, e a menina apareceu lá para comentar, trouxe a evidência, trouxe a pura evidência. Era disruptivo, né? Porque existia uma crença, não pode colocar peso sobre a coluna se tem escoliose, era isso e pronto. E aí você trouxe ali na contramão, mostrando com fatos que não tinham que argumentar, mostrando uma melhora. E aquela menina era pura, assim, experiência de laboratório mesmo, porque eu era estagiário da academia da faculdade. Era a ACM. Em São Paulo, acho que em São Caetano ou Santo André deve ter a ACM também. Não sei. Acho que Santo André tem uma ACM, que é uma faculdade de educação física com um clube dentro, que é da ACM, Associação Cristã de Moços. Então eu era estagiário dessa academia que era na faculdade. Então o ensinamento era muito levado a sério. Então a gente ensinava o aluno a treinar, acompanhava, porque muitos dos alunos, inclusive ela era uma estudante de educação física, só que ela estava aprendendo a treinar ali com a gente, ela era uma aluna iniciante. Então houve todo um trabalho, a gente soube do desvio de coluna dela desde a anamnese, do comecinho, e ela tinha um histórico de bailarina, ela sabia dançar, tinha mobilidade. Então quando chegou na fase de ensinar o agachamento para ela, eu vi que a postura dela era muito favorável para fazer, porque ela tinha total amplitude de tornozelo, de quadril, por conta da dança, ela tinha assim um corpo perfeito para fazer qualquer exercício, só tinha esse viés da coluna dela. Mas ela foi progredindo tão naturalmente e de forma tão positiva que não teve como
travar ela, de não, você não vai fazer o agachamento porque vai ser lesivo. Pelo contrário, a gente foi incentivando, ela foi progredindo, e eu, como sempre fui um atleta de powerlifting, eu ensinei ela a fazer terra sumô, legal. Eu coloquei tudo que ia fortalecer o core dela. E eu imagino, não posso comprovar, mas eu acredito que o core dela, sendo fortalecido, foi estreitando a coluna dela e colocando tudo no lugar, porque era um S a coluna dela. É assim mesmo. Eu acho que foi como se fosse amarrar com uma cinta, né? Exato. Só que é o próprio corpo dela que amarrou aquela coluna que tava assim... a coluna dela cresceu sozinha ali, sem nada amparando ela. Exato. E acho que foi como se estivesse frouxa, assim, né? Fica como se fosse uma corda bamba, assim. Aí você vem, fortalece a musculatura em volta, ela vai dando aquela encaixada. A gente nunca fala que corrige uma escoliose porque sempre mantém uma certa curvatura, mas você diminui o grau de curva, né? Então você diminui ali o grau de curva, fica um pouco mais retinho. É bem comum isso, que aí você vai conseguir associar fácil, até o pessoal de casa. Quando você puxa o vácuo, você sente sua coluna dando aquela alongada. Você fala, não, parece que está descomprimindo toda a coluna, né? É a mesma lógica, basicamente. Você fortalece, aí você trava todo o abdômen, os órgãos internos dão aquela afastada já na coluna, então aquela corda que dava bamba já dá uma esticadinha, aí os paravertebrais ali vêm fortalecendo, vai dando mais uma encaixada, aí todo esse contexto, e mesmo que mantenha ainda uma curvatura, você tá forte para aguentar o peso, que mesmo com a curvatura não vai ter problema. Justo. E na mesma época, a gente ainda estava vivendo aquela fase da polêmica de jovem na academia. Que idade que podia treinar, que se criança podia ou não podia, e como proibir se a gente viu isso acontecendo com essa menina, né? Se a gente parar para pensar na lógica, o fortalecimento da criança só vai tornar o crescimento dela mais propício, mais saudável, e mais forte a criança será, né? Porque a gente tinha aquele mito de que a criança não ia crescer, lembra? Sim. De que se fizesse agachamento, ou coisas que colocassem peso, né, em cima da estrutura, iam fazer a criança não crescer. O primeiro dia que eu fui treinar foi por causa disso. Porque eu tenho essa altura que eu tenho hoje desde os 14 anos. Ainda era na escola, as carteiras não eram feitas para mim. Eu me sentia um desgonçado, todo esquisito, e eu era magrão, né, alto, batendo nas cadeiras, cresci sem noção de espacial, sabe, batendo tudo. Eu falei, nossa... Se eu ficar mais alto do que eu tô, porque eu já era mais alto que os adultos, já era mais alto que todo mundo, falei, não, vou treinar para parar de crescer. Eu achei que teria... Aí logo em seguida eu descobri que não parava, né, mas já tinha criado gosto, mas o meu primeiro dia foi por causa disso. Aí eu fui lá, já apaixonei e já era, mas foi por causa dessa crença que tinha na época. E você falou uma coisa quando descobriu, né, o desafio do supino que eu achei interessante. Em vários exercícios, em vários esportes, em várias práticas esportivas, a gente vai descobrindo o nosso limite ao longo do tempo, e a gente entra sabendo que vai demorar muito para ter um limite. Por exemplo, o futebol, o basquete, atividades coletivas, você sabe que você vai ficar bom com o tempo, com a prática, então você fica longe do seu limite. A musculação talvez seja o único esporte que você no primeiro dia já pode encontrar um limite seu. O seu limite, exato. O seu limite de força, o seu limite de resistência. Então, a musculação, para quem gosta de desafio, como você gosta, para quem gosta de botar para fora energia, é um prato cheio, porque todo dia, todo exercício vai ter algo que vai te desafiar. Exato. E se as pessoas percebem isso, que todo dia é uma chance de se desafiar, não tem como cair num platô, né? Exato. Porque, diferente dos outros esportes, o que eu sentia, por exemplo, eu fazia muito artes marciais. Então, o exemplo do boxe. Eu não podia simplesmente fechar o olho e sair dando porrada com o máximo de força que eu conseguisse até esgotar todas as minhas energias. Não é assim que funciona. Senão, rapidinho você tá cansado, aí a pessoa já vai te copiar, ou você vai a guarda baixa, golpe. Né? Então, não é assim que funciona a arte marcial. Então, eu não conseguia descarregar essa adrenalina toda de, não, vamos no máximo. Já na musculação eu conseguia. Aí depois eu descobri um power também, eu fazia umas brincadeirinhas ali de terra e tal, mas eu já estava mais caindo pro fisiculturismo mesmo. Mas essa força de simplesmente ali, agora é tudo ou nada, vou extrair o máximo que meu corpo... Acho que é talvez um dos poucos, um único esporte, ou um dos poucos assim, que a gente consegue chegar nesse limite de falar, é tudo ou nada agora. Talvez a corrida de tiro de 100 metros deve ser uma sensação assim também de, agora é tudo ou nada. E aí você dá o máximo que seu corpo aguenta, sabe? Então, é isso que eu gostava, assim, eu falei, nossa, que delícia. Encontrou. Aí, tanto é que, na época, meu pai tinha até me colocado para fazer terapia, essas coisas. Logo em seguida, assim, eu já vinha fazendo um bom tempo e não resolvia.
Entrei na musculação, um mês depois eu era a pessoa mais calma do mundo. E hoje, nossa, você pode bater na minha cara, fechar, tacar o carro em cima de mim, eu não tô nem aí. Nada me abala mais. E você ainda trabalha presencialmente treinando, dando aula? Como é que funciona o seu trabalho? Para influenciadores, eu faço esse trabalho pontualmente, sim, para gravar, mais com o intuito de gerar conteúdo, ou alguns atletas quando está em finalização. Legal. Hoje eu trabalho mais com mulheres. De forma geral é mais com mulheres, mas, por exemplo, recentemente eu fechei com o Kaique, que é que o Cariani lá fez o projeto e tal, ele fechou comigo, a gente está iniciando o projeto agora, então aí pontualmente assim eu acompanho, mas eu não consigo abrir a agenda hoje para personal. Sim. Então é mais quando tem um trabalho pontual ou algum atleta ali que está numa finalização, eu sinto que eu preciso dar uma acompanhada, ou para gravar um conteúdo, coisa mais pontual. Falando em treinamento feminino, eu acho que isso é de utilidade pública a gente falar de treino de membros inferiores, porque é o que a mulherada mais quer, mais precisa. E eu sendo um atleta assim de powerlifting, que eu pratiquei por muito tempo, eu venho da escola de que treino de glúteo eram poucos assim exercícios, era abdutora, terra, stiff, só esses básicos. E na época da faculdade estava surgindo os estudos sobre a elevação pélvica e nós, alunos, condenávamos, achávamos que era porcaria, tão como glúteo, 4 apoios. Existiam alguns exercícios que nós mesmos condenávamos, mas com a prática, com o entendendo, fomos vendo que realmente existe muita atividade muscular, muito trabalho que acontece ali que a gente não consegue acessar ou atingir em algumas máquinas. Queria que você contasse agora com a sua experiência de pós-formado, tendo feito vários cursos e principalmente vivendo na prática o esporte, conhecendo o alto rendimento, quais são os exercícios para glúteos, para pernas, assim, que você considera mais interessante? Para glúteo, vamos falar de glúteo que a mulherada adora. Para glúteo, elevação pélvica, para mim seria o top 1 ali. Búlgaro, gosto muito. Cadeira abdutora e os exercícios de abdução e extensão no cabo. Eu diria que esses são os principais ali que compõem o leque do meu trabalho, assim. E aí eu trago várias ferramentas pontuais ali, de vez em quando eu vou explicar o porquê. Agachamento hipertrofia muito glúteo. Não tenho dúvida disso, é excelente. Mas o desgaste físico, a adaptação que o atleta tem que ter de estrutura na coluna, de força de quadríceps e etc., para conseguir ter um trabalho, uma boa amplitude, etc., para conseguir ter uma boa hipertrofia de glúteo, e aí você vai colocar um volume lá de, por exemplo, eu quero trabalhar 20 séries semanais focado em glúteo. Eu vou colocar 20 séries de agachamento? Quem que faz isso? O Tom Platz talvez não fazia isso. Então, a praticante se quebra no meio do caminho. Exato. Fica muito discrepante você pensar nisso. Se o agachamento... para mim era coisa de preguiçoso na época que não queria parar para pensar, porque assim... Desde o começo eu já tive clareza, eu sempre trabalhei um pouco mais focado com o público feminino e especializando principalmente na parte de glúteo. Porque eu sempre tive uma clareza de, você pega uma aluna que você quer colocar um trabalho grande para glúteo, não tem como ela ficar fazendo só agachamentos e exercícios que no meio ela vai estar morta de cansaço, não tem por que isso, coloca isolados também, né? E aí, beleza, vamos debater qual isolado é melhor, qual isolado compõe, mas... não precisa de isolado, para mim nunca fez sentido também, entendeu? Então sempre curti os isolados e vinha a mesma coisa se o homem está querendo focar em bíceps, eu querer discutir qual que vai ser melhor, se vai ser a rosca martelo ou a rosca direta. Exato. A gente sabe que a direta vai ser o específico, né? Exato. E a martela vai ser meio que 2 em 1, vai ser antebraço e bíceps trabalhando junto. Então, eu quero 2 em 1 ou eu quero um que bata direto no alvo, né? Sim. O agachamento é isso, é 2 exercícios em 1. Um deltoide frontal ali, que vai hipertrofiar também no supino. Não precisa fazer nada isolado para deltoide, porque você já trabalha supino. Você trabalha supino, não precisa mais. Ou você não precisa fazer um supino reto e inclinado, porque o reto ele já trabalha por completo o peito. É muito limitado, sabe? Trabalha, mas a porcentagem é bem menor do que fazer um isolado. Por exemplo, para mulheres, o glúteo médio, no padrão de agachamento, ele não tem boa hipertrofia. Então a gente precisa fazer cadeira abdutora, a gente precisa fazer abdução no cabo se a gente quer hipertrofia do glúteo médio. Ele vai ter ativação, ele vai ter fortalecimento, mas hipertrofia ele não tem tanto. Aquela abertura diagonal não vai ter no agachamento, né? Exato. Não é um padrão de movimento e apesar de ter ativação no agachamento, ele não gera tanta hipertrofia. Então a gente precisa de isolados. Então foi uma bandeira que eu sempre defendi lá no começo. E na época gerou bastante treta, tinha muita gente que criticava e depois foi meio que aceitando. Assim. Exercício no cabo no começo era
Coisa de fresco, invencionista. Uma coisa que eu acredito que fortaleceu, né, a nossa classe de treinadores foi exemplos de mulheres incríveis fazendo. Porque esperar dos homens fazer esse exercício, a gente nunca viu o Ronnie Coleman, outros atletas fazendo. Mas ver atletas tipo Angela Borges, Franciele, as principais atletas wellness que são a referência de glúteo, fazerem essa porrada de variação, eu acho que deu muito mais credibilidade para os seus treinadores e deu existência para aquele exercício que as pessoas desconsideravam, né? Não tem como questionar uma mulher fazendo um negócio se o glúteo dela ali tá gritando de que tá dando certo, né? O fisiculturismo, ele corta o mato alto ali, né? Então ele vem abrindo espaço, a gente meio que testa de tudo, seja na parte do treinamento, seja na parte hormonal, de dieta, a gente já testou de tudo. A gente vai testando e começa a entender, putz, aqui funciona, tal. Aí o estudo ele veio meio que para justificar o porquê. Vamos ver se é verdade ou se é só um placebo que a gente está percebendo, se é verdade isso, e se for verdade, por quê? Então o estudo ele sempre vem atrás. Então a gente tem que observar o fisiculturismo, porque quem fica só assim, não, mas eu sou baseado em ciência, e fica só baseado na ciência, fica sem atrasado. observar. Por exemplo, quem é baseado em ciência, como que estuda dorsal? Como que a pessoa treina dorsal se é baseado em ciência, se não tem estudo de dorsal decente? Verdade. Não tem, a maioria das máquinas não tem estudo mostrando a diferença de fazer um pouco mais fechado, um pouco mais... Esses conceitos é tudo empírico. Prática. É tudo prática que a gente percebe, não, eu sinto um pouco mais de ativação. Tanto é que um tempo atrás, isso daí o pessoal me zoou bastante, até a galera do meio assim, mais próxima me zoou, porque eu levantei uma questão do Derek. Eu reparei que todos os exercícios dele, ele não fecha o braço. E a dorsal dele é uma referência absurda. E ele sempre puxa meio que 45 graus. Aí eu levantei a questão. Falei, tudo bem que eu sei que a dorsal dele não deixa o braço fechar. Mas será que se ele tivesse a dorsal menor, ele ia ficar espremendo? Ou será que ele ia curtir trazer um pouco mais aberto mesmo? Tipo, isso foi algo agora? Ou ele já fazia nesse padrão de movimento? Eu levantei essa questão. Agora, pô, você é burro, não tem como ele fechar o braço, tá? Me atacaram desse jeito. E eu curto, né, a internet desse jeito. Pra mim é normal. Mas é uma dúvida que eu trouxe, porque já que a gente não tem estudo, eu queria pegar os treinos dele diante, é que eu não achei esse material. Para ver como ele treinava para chegar nas costas que ele tem hoje, porque é o único material que eu tenho para estudar. Então, o que eu imagino é, quanto mais fechado a gente fizer, mais trabalho latíssimo. Quanto mais aberto, mais upper back, posterior de ombro, etc. Esse é o consenso. Mas em algum momento eu levantei a questão, mas será que está certo isso? Porque não tem estudo. E a gente está trabalhando num consenso comum. Sim. Então deixa eu começar... Eu levantei a bola para ver se alguém vinha comigo, ninguém veio, eu tô ali quietinho. Mas em algum momento vai sair o estudo disso, eu tiro a dúvida, entendeu? Né? Os estudos, eles surgem depois da dúvida de ver um fisiculturista fazer. Literalmente, os fisiculturistas são os professores dos cientistas. Sim. Porque eles aprendem com os atletas para depois validar. Exato. Porque se não tem alguém fazendo, não tem a criatividade. Não, vou inventar um estudo sobre isso aqui. Mas ninguém está fazendo, qual vai ser a relevância do estudo? Um clássico que eu trago, inclusive para a molecada science-based que está defendendo muito estudo e tal, eu falo, olha o negócio da panturrilha. Porque durante anos e anos os fisiculturistas foram atacados, quem falava que fazer com o pé aberto pegava mais interno, pé fechado, não sei o que e tal. Então, variar o pé mudava a hipertrofia da panturrilha. E a ciência fala, não faz sentido, porque essa movimentação do pé, na verdade, você está fazendo uma rotação do fêmur, não muda o trabalho ali da flexão e extensão de tornozelo, então não faz sentido mudar a ativação da panturrilha. É o mesmo movimento, só está com o pé aberto ou fechado. E aí foi passando, coisa de 10 anos sendo atacado. Aí de repente saiu um estudo falando, putz, o fisiculturista estava certo. Isso é legal, né? Sim. E que nem a gente tinha no início da faculdade, como referência máxima os estudos de eletromiografia. Depois começaram a falar que estava caindo por terra porque poderia ter muitas variações. Então, os estudos, a educação física, a ciência no geral, ela vive em constante evolução e o que se falava que era o correto no passado, daqui a pouco pode ser uma nova forma de se pensar e de se enxergar as coisas. Por isso que o conhecimento nunca é demais. Cabe ao professor, ao educador físico, nunca parar de se atualizar, não é verdade? Eu sou completamente a favor de trazer exercício maluco novo. Eu sou completamente a favor. O que eu sou contra é de prometer um resultado em cima desse exercício. Faça assim que seu glúteo vai transformar e não sei o quê. É um exercício meio que nada a ver. Venda, né? Isso eu acho errado. Mas
trazer uma proposta de um exercício diferente, explicar o porquê que você está trazendo aquela proposta e levantar, que nem teve um que não era nem aluna minha. Eu fui lá no Sardinha, aí tinha uma atleta fazendo exercício que era um búlgaro com uma rotação de tronco. Eu parei, analisei e falei, pô, vou gravar um vídeo disso fazendo uma análise biomecânica dela. Aí eu fiz o vídeo, né? Falei, pô, galera, tá fazendo uma rotação de tronco. O tronco não tem nada a ver com o quadril, não tem nada a ver com o glúteo. Mas repara que quando ela faz a rotação de tronco, automaticamente puxa o quadril dela também para dentro. Se puxa o quadril dela para dentro, ela está aumentando o alongamento de glúteo na fase baixa do movimento. Então ela meio que aumentou a amplitude de movimento porque ela conseguiu um maior alongamento. Será que é interessante fazer isso? E aí eu levantei essa bola lá e postei no Instagram. Então é isso, tem uma grande diferença de eu postar esse vídeo para hypar falando, eu conheço uma técnica diferente, é isso, essa daqui é a nova técnica e não sei o quê, e trazer uma proposta de, pô, vamos analisar biomecanicamente aqui sem clubismo? Sem clubismo? Vamos só analisar e falar, não, acho que não compensa por causa disso, ou acho que compensa por causa disso. Tanto é que não é algo que eu aplico e tal, mas para mim fez muito sentido. Uma discussão eu achei saudável. Interessante. Dá para trabalhar o maior alongamento de outras maneiras, colocando step, descendo um pouco mais, ou simplesmente deitando mais o tronco para frente. Mas é isso, traz propostas, vamos debater e ver o que rola, né? Por exemplo, cadeira abdutora. Também dá para fazer de várias maneiras, tem como colocar elástico no joelho, elástico no quadril. Sobre variações, qual que é a sua opinião de fazer tronco lá na frente, apoiado na cadeira, ou fazer reto? Qual a sua opinião em relação a essas variações do mesmo aparelho? Eu acho boa, tomaria sempre cuidado com o exagero. Então fazer muito para frente a ponto da sua barriga estar encostando na coxa ali e atrapalhar a amplitude de movimento, ou deitar muito para trás, sei lá, exagero eu acho um problema. Na cadeira abdutora especificamente, eu sempre pergunto para a aluna, como que você faz que você se sente confortável? Ah, eu gosto de fazer um pouquinho para frente porque dá apoio aqui, eu me sinto mais confortável. Ah, eu gosto de encostar lá atrás. Não, eu gosto de vir um pouco para frente porque minha perna é mais curta, então eu tenho que desencostar e aí eu fico com o tronco aqui. Então, esse leve ajuste, para mim, é relação de conforto, cada uma faz como preferir. O feedback do conforto é muito importante, né, cara? Perfeito. Uma pessoa que ela tá fora da zona de conforto e segurança para fazer um exercício, por exemplo, vai colocar a pessoa para agachar pela primeira vez e quer impor tensão, quer impor carga ou quer mudar o padrão de movimento, se a pessoa não está confiável, a chance de dar errado é tão grande, né? Enorme. Precisa estar dentro de uma segurança para que ela possa progredir carga. Principalmente glúteo, é muito importante a pessoa conseguir conectar com o músculo dela. E essa é uma bandeira que eu defendo assim contra todo mundo da ciência também, porque o pessoal fala, não, pensar na musculatura ou não pensar não faz diferença. Eu falo, não, faz sim. Por que que eu defendo isso? O estudo que a gente tem é de uma cadeira extensora. E aí pediu para uma galera pensar no quadríceps, pediu para outra não pensar no quadríceps, mas é um padrão de movimento que não tem como você roubar com outro músculo. Então tudo bem, você vai fazer a cadeira extensora, vai trabalhar quadríceps, não tem realmente diferença você pensar ou não. Agora você vai fazer um glúteo na polia. Você não mentaliza o glúteo, não sabe para onde você está direcionando o movimento, simplesmente está abrindo e fechando a perna, dá para você usar tanto músculo para fazer aquele mesmo movimento, não necessariamente você vai fazer. E isso eu tive uma clareza no estudo da USP que eu fui participar como voluntário ali para fazer o teste, e aí eles estavam me testando numa caminhada na esteira, e eles estavam fazendo algumas variações e tal, e eu estava acompanhando os resultados meio que em tempo real. Principalmente no final ali, que eu já tinha feito os principais testes, a gente estava fazendo uns testes extra lá de brincadeira, e aí eu reparei que eu conseguia ativar e desativar meu vasto lateral na mesma caminhada. Caramba! Eu conseguia caminhar de um jeito assim que visualmente era o mesmo movimento, mas eu não ativava meu vasto lateral, ele ficava desligado lá, zerado, e aí eu mentalizava o vasto lateral, ele aparecia lá, acendia a luzinha. Pô. É tensional, literalmente. E era o mesmo padrão de movimento. Então, nem sempre que o seu padrão de movimento está certo, você está realmente direcionando a carga para onde precisa. E assim, é um consenso de todas as atletas pró que eu conversei, as Olímpias, ela fala, precisa pensar no músculo contraindo e alongando, principalmente o glúteo. Então, sei lá, num agachamento, num leg press, às vezes você não precisa pensar na musculatura, até porque é um movimento um pouco mais global e tal. Mas esses ajustes finos ali de um glúteo na polia, de um RDL para direcionar para o glúteo, para não roubar tanto com a lombar ou com o posterior, faz diferença, não tem como. E como, por exemplo, você citou a abdutora,
até com o pé você consegue empurrar ela para fora. Então existe muita diferença de você empurrar o aparelho e você contrair o músculo que você realmente quer, né? Na cadeira abdutora, que você perguntou de exemplo, se você deita bem o seu tronco para trás, você consegue, inclusive, ajudar com algumas musculaturas da coxa, e não exatamente do glúteo médio. Então você deita um pouco para frente, você dá uma inibida nessas musculaturas da coxa, mas você for com o tronco para trás, você consegue participar um pouco mais dela. E aí, por exemplo, do pé, né, que faria como se fosse uma rotação externa do fêmur, interna do fêmur, no caso, abrindo os pés. Então é isso. Dá para você acabar direcionando para outra musculatura, principalmente na hora que estiver falhando. Então, às vezes, você até joga ali para o glúteo, terceira, quarta repetição, e aí começou a falhar, você vai ajudar com tudo ali que tiver e pronto. Justo. Agora, se a pessoa tem essa consciência, inclusive pré-ativação, para mim entra nesse ponto. Se eu pego uma aluna iniciante que não tem consciência do glúteo dela, eu passo pré-ativação para essa pessoa. Então não é... A pré-ativação normalmente eles passam para avançada, né? Na avançada tem que fazer pré-ativação porque ela é mais hardcore, não sei o quê. O meu é o contrário. Eu passo pré-ativação quando ela é iniciante, não tem consciência. Eu vejo que durante os vídeos ali que manda, fala, putz, ela não está conseguindo ativar a musculatura, não está direcionando para onde precisa. Coloco algumas técnicas lá de pré-ativação, aquelas tradicionais, abdução com elástico, aquela andadinha que parece um caranguejo. Sim. Então eu passo esses exercícios para a pessoa conseguir sentir uma dorzinha no glúteo, entender o que é o glúteo, entender que músculo que ela vai trabalhar, e aí quando ela for para o exercício conseguir direcionar. Porque é muito ruim um cara ali que, baseado em ciência, ele sabe que músculo que é, mas nunca foi para uma sala de musculação Sim. dar aula para alguém, ele não vai ter essa percepção de que às vezes você precisa colocar técnicas diferentes para a pessoa entender qual que é o movimento. Eu não estou falando ali que uma pré-ativação vai hipertrofiar mais. Estou falando que ela precisa de uma pré-ativação para ela entender que diabo que é o músculo dela que ela vai trabalhar. Justamente a tal da conexão mente-músculo, muita gente chega pra gente e não sabe, não tem consciência corporal de fazer o músculo trabalhar com intenção, né? Não só manipular o peso, empurra, puxa, é fazer o alvo ser tensionado com vontade, literalmente. Exato. Eu acho realmente muito válido essa pré-ativação e acredito que isso é o início do treino, né? Você consegue tirar máximo proveito de qualquer exercício, de qualquer grupo, de qualquer indivíduo. Se você já chegar no primeiro exercício com aquela musculatura já ativada, já valendo, e a pessoa sabendo contrair a musculatura desde as primeiras séries. Exatamente. Tem gente que pega no tranco depois da metade do treino pro fim, e a primeira meia hora, às vezes, acaba sendo perdida, né? Exato. Quem é iniciante normalmente vai pensar no avançado, na verdade. Normalmente, qual que é o padrão? A gente coloca o agachamento no começo do treino, que a gente está com mais energia, etc. E depois vem leg, cadeira extensora, os outros exercícios. Quando é iniciante, eu inverto isso. Por quê? Eu não quero gastar a energia dela com um exercício que ela ainda está em fase de aprendizagem motora. Se coloca o iniciante no agachamento, ele não vai ter hipertrofia de quadríceps significativa. Não é isso o objetivo. Ele vai aprender a equilibrar a barra sem cair, vai entender como o pé dele funciona, como o joelho flexiona. Então, isso é iniciante. Então, não adianta eu gastar muito tempo com exercícios muito complexos que a pessoa não vai pegar. Então, eu coloco lá, primeiro exercício, cadeira extensora, cadeira flexora, que exercício que é fácil, que a pessoa não vai errar, já vai conseguir realmente ter hipertrofia, o processo de aprendizagem motora é muito rápido. E aí eu deixo ali no final, então normalmente, vamos supor, de 5 exercícios, eu deixo 1, no máximo 2 de aprendizagem motora. Se eu passo o treino, e aí durante os vídeos lá eu analiso que, 3 exercícios ela não sabe fazer ainda, 2 sabe, para mim tá ruim essa proporção. Aí eu coloco algum outro exercício fácil para ela já tirar proveito e deixo no máximo 2 para ela ir aprendendo ali, e daqui umas 3, 4 semanas ela tá conseguindo tirar o proveito do exercício. E qual a sua opinião sobre o levantamento terra para as mulheres? Nós somos da época em que, quando começamos a falar de levantamento terra na internet há um tempo atrás, pouca gente fazia. Sim. E hoje a gente vê uma garotada assim, fazendo com vontade, progredindo carga também. Mora um perigo nessa situação, porque muitos não têm ainda estrutura nem a coordenação necessária para fazer bem feito. Mas hoje ele se tornou um exercício popular. Diferente há uns anos atrás, que era muito específico e alguns ainda faziam só no treino de costa, meio terra. Hoje a gente vê a galera buscando quebrar até PR de terra por aí. O que você acha do levantamento terra no treinamento feminino? Eu gosto muito do sumô. Por quê? O terra tradicional, a gente acaba deitando bastante o tronco para frente e isso faz com que tenha um torque muito grande sobre a coluna enquanto a gente está em grande flexão de quadril. No terra sumô,
a atleta sai com um tronco um pouco mais elevado, então sobrecarrega um pouco menos os eretores da coluna com a mesma flexão de quadril. Então a gente consegue ter muito alongamento de glúteo, um trabalho gigantesco de glúteo, com menos sobrecarga de forma geral, assim, sobre os eretores da coluna. Então dá uma aliviada na lombar e eu consigo tirar esse proveito do grande alongamento e do trabalho de glúteo, que é o objetivo quando eu passo terra para essa aluna. Então eu não quero deixar a lombar dela super forte, não é o principal objetivo. Eu quero que ela tenha uma grande flexão de quadril para ter grande hipertrofia de glúteo e aí eu minimizo um pouco o trabalho dos eretores de coluna. Para mim é super válido. O resumo está perfeito, porque eu posso até comprovar, porque o meu TCC da pós-graduação foi sobre as diferenças do terra convencional com o sumô. E você resumiu muito bem a definição do sumô, a aplicabilidade dele no treino convencional, que é justamente você ter um ênfase grande do glúteo, só que sem forçar tanto a lombar, coisa que a gente sabe que vai ser solicitado no terra convencional. No terra convencional, inclusive, eu defendo que para mim é mais eretores da coluna. Para mim, eu ainda sou da galera que é mais costa, mas o motor primário é flexão e extensão de quadril, não sei o quê. Para mim vai pegar as costas. Vai pegar também posterior de coxa, vai pegar glúteo, não tenha dúvida. Mas para mim, se fosse colocar um top 1 dentre todos os músculos que trabalham, para mim seriam os eretores de coluna, trapézio, para mim trabalha muito, e eretores de coluna, porque assim, a força que os eretores de coluna têm que fazer em comparação à do glúteo para gerar uma hipertrofia vai precisar de muito mais adaptação aqui. Quem falha sempre é os eretores da coluna. Sim. Então, se a gente tem essa discrepância de quando você aumenta a carga, quem falha é os eretores da coluna e o glúteo ainda está com uma folga de 3, 4 repetições, quem vai gerar mais hipertrofia? Quem está chegando na falha ali, entendeu? Então, para mim, eu tenho essa clareza assim na minha cabeça, como não tem estudo muito robusto sobre isso, fica essa opinião ainda em alta, mas eu defendo que é para eretores da coluna. Concordo. Se fosse pra tem ali, lógico, que assim como o agachamento, uma gama de músculos que trabalham em conjunto, o abdômen e o quadríceps para você finalizar a extensão de joelho, mas é tão pouco o ângulo que está sendo feito ali, né? E o posterior de coxa está sendo ativado, mas mais que estabilizando do que flexionando. O glúteo também auxiliando, mas quem treina o exercício sabe que o pump vai tudo na lombar. Exato. E ainda mais se você fizer pesado, dá aquela sensação de que você está descadeirado. Você tem que sentar, você tem que deitar, porque a musculatura da lombar... Diferente do bíceps, que é prazeroso sentir um pump nele, o pump da lombar, nossa, é desesperador. Parece que você se machucou. Parece que você atingiu o nervo ciático ali, você fica com a coluna latejando, mas é algo muito benéfico quando atinge esse estresse muscular da lombar, que só em exercícios assim que pega. E aí o pessoal pega isso e fala, mas não adianta ter esse pump, não adianta ter esse estresse, porque está em isometria. E a isometria não é tão boa para hipertrofia contra a flexão e extensão que a gente tem do glúteo ali, o alongamento e quadril. Explica o trapézio então, porque aí o trapézio a gente tem evidência científica mostrando uma hipertrofia sinistra no terra e ele trabalha em isometria. Então o fato de ser isometria não aluna a hipertrofia. Nem um pouco mesmo. Então não dá para usar isso como argumento porque no trapézio a gente tem hipertrofia. Então, vamos falar do bitelo, o tamanho do trapézio dele. Exato. O meu trapézio também não é pequeno e eu não sou de ficar fazendo encolhimento. Não. Sempre fiz levantamento terra, sempre fiz levantamento completo, nunca gastei meu tempo fazendo meio terra. Até eu tenho uma certa aversão quando eu vejo as pessoas. Eu tenho até muitos amigos que fazem isso, espero não perder a amizade. Mas pra mim, meio terra é meio exercício, cara. Eu não gosto desse exercício, eu acho ele desperdício de tempo, ficar montando aquela barra pra fazer... Só o curtinho. Nossa, cara, eu acho um desperdício muito grande. Quer exercício bom é completo, a amplitude de movimento vai ser maior, o gasto energético vai ser melhor, o estímulo muscular é maior. Exato. E ainda que eles fazem isso esperando ficar com a costa melhor. Então. Tá hipertrofiando os eretores, é aquele canal ali, ó. Imagine a espada aqui, ó. É o músculo que cobre a espada, que cobre a coluna. Lembra um exemplo clássico do dorsal do Johnny Jackson? Lembra do Johnny Jackson? Sim, sim. O eretor da coluna dele era de baixo lá, saía quase do glúteo e até lá em cima se juntava com o trapézio. E era porque ele era um powerlifter também. Veja o Ronnie Coleman também, fica aquela coisa do centro da costa, assim, blocado, grosso. Exato. E a gente pode ver isso na costa do bitelo. Agora que ele está secando, pode observar lá o eretor da coluna empurra o grande dorsal. Então você vê ali uma bunda de um dorsal porque está sendo empurrado pelo eretor da coluna. Exato. Logo um eretor da coluna, digamos assim no exemplo novamente da espada, o eretor da coluna pega do pescoço até chegando no glúteo quase lá.
E tudo que vai por cima dele, ele é a primeira musculatura em cima da coluna. O grande dorsal vai por cima dele, o trapézio vai por cima, os romboides. Então, se ele tá grosso e hipertrofiado, ele levanta todo mundo. Exato. Então, a gente vê um dorsal mais grosso no centro porque o eretor tá empurrando a galera, né? E a galera não quer fazer o levantamento de terra completo, quer fazer metade, eu não gosto disso. Eu sou a disso. favor do completo. É igual agachamento. Eu consigo argumentar fazer o parcial tecnicamente. Dá para argumentar, mas assim, o completo é mais legal. Só é bom pro ego você carregar a barra para fazer um agachamento parcial, um terra parcial, mas dá para argumentar, mas o completo é o legal, não tem jeito. Concordo. O argumento, até fins de curiosidade, seria que no parcial a gente já tem hipertrofia de quadríceps tão boa quanto no completo. Isso a gente tem evidência mesmo mostrando. Então, se o foco... hoje... Isso às vezes eu uso em momentos muito pontuais, quando é um treino... Por exemplo, eu tenho aluna que treina glúteo 4 vezes na semana. E aí tem um dia a mais, o 5º dia ali, que seria focado em quadríceps. E aí eu não quero sobrecarregar tanto o glúteo dela. Então eu faço um parcial. Uma coisa assim, muito pontual, mas assim... Te permite até trabalhar mais carga, né? Isso. Mas o foco nem é carga, porque para mim a hipertrofia está relacionada à proximidade da falha e não à carga absoluta. Para mim não importa o peso absoluto, se chegou na proximidade da falha já está valendo. Então o peso não me importaria, mas é mais essa relação de ter o menor alongamento de glúteo, enquanto eu já tiro o máximo de proveito da hipertrofia do quadríceps. Porque para quadríceps, fazer o 90 graus ali, quebrar a paralela e fazer o completo o máximo que dá, a hipertrofia vai ser a mesma, mas para glúteo não. Para glúteo fazendo parcial não adianta, tem que ser o completo. Então talvez em momento específico assim dá pra gente aproveitar o parcial, mas assim, de forma geral é aquela coisa muito exceção da regra, bem raro. Tem que ser o completo, agachamento para mim também é completo. Alunas, por exemplo, tenho muita aluna baixinha, 1,5 m, e aí eu peço inclusive que não use anilha de 20 ou 25. Eu peço uma anilha um pouco menor para tirar um pouco mais de baixo, para ter mais amplitude. Na hora que chega no joelho tem que voltar já. Já tá, bate Sim, quase verdade. em pé. É legal pro ego delas, tem várias que gostam assim com as anilhonas grandona lá e já tira quase em pé. Pensando em glúteo, você escolheria desses básicos, stiff ou terra sumô? Terra sumô, sem dúvida. O stiff, apesar dele ter um trabalho bom para glúteo, a partir do momento que a gente faz uma extensão de quadril, a gente vai trabalhar glúteo. Mas o stiff, enquanto a gente está trabalhando glúteo, a gente também trabalha muito posterior de coxa. E aí eu acabo meio que competindo ali, quem que vai falhar primeiro, quem que vai fadigar. Exato. Agora no sumô é praticamente o glúteo mais isolado, porque enquanto a gente está numa flexão de quadril, a gente também está fazendo flexão de joelho, a gente alivia o posterior de coxa. E aí, enquanto faz a extensão de quadril, a gente faz a extensão de joelho. Então, a gente alivia o posterior de coxa no terra. Já no stiff, a gente direciona muito... Aí eu coloco mais stiff quando o foco é posterior de coxa mesmo. Porque a força... O padrão estético é desproporcional funcionalmente falando. As mulheres são desproporcionais. Então, o padrão estético ele é desproporcional porque para trazer hipertrofia, que a gente acha legal daquele glúteo grandão, é muito mais forte do que qualquer outro músculo do corpo dela. É absurdamente discrepante. Então, você esperar no movimento que duas musculaturas trabalham junto, posterior de coxa e glúteo, que nem no stiff, o posterior vai falhar muito antes. Não tem jeito. O glúteo vai estar tranquilo lá e a carga, ou a coluna vai falhar, ou o posterior vai falhar e o glúteo vai estar tranquilo. Então, você esperar ter uma boa hipertrofia de glúteo no stiff, eu não acho tão legal. Então, inclusive, tem alunas que eu evito trabalhar posterior de coxa. Por quê? Se a aluna tem um glúteo muito ruim, isso casos mais extremos, a aluna tem um glúteo muito ruim e já tem um posterior de coxa, a gente trabalha muito com ilusão de ótica. Então, seu bíceps é grande em relação ao quê? Em relação ao seu cotovelo e seu ombro. Se seu cotovelo fosse gigante, ele não parecia ser tão grande. Por exemplo, o Correia, que tem as estruturas muito finas, parecia ser muito maior do que ele era, porque é esse jogo ilusório. Eu faço a mesma coisa no glúteo. Então, se a aluna já não tem um glúteo muito bom e eu trago um posterior de coxa muito grande, ele fica meio chapado. Ele não dá aquela arredondada. Então, eu prefiro trazer um glúteo grande e depois eu venho acompanhando o posterior já com o glúteo já destacado,
do que às vezes correr o risco da aluna ter uma predisposição a ter mais hipertrofia para posterior, o glúteo já não é muito bom, e a hipertrofia ali, mesmo o glúteo crescendo, se o posterior de coxa vem junto, ele dá aquela escondida. Já deve ter reparado, tem várias atletas wellness assim que você olha e fala, nossa, o glúteo é grande, mas parece que não fica aquela coisa muito agressiva, muito arredondada, porque o posterior também vem muito agressivo coxa embaixo. Grossa por inteira, né? Exato. E aí dá uma escondida. E então, isso aí é interessante porque você acaba trazendo satisfação e resultado mais rápido, né? Do que se fosse para trabalhar todos os músculos por completo, você teria que esperar um longo período para ver o glúteo sobressair e causar essa impressão de desproporção, né? Sim, exatamente. E é o caso do homem também, né? Se o peitoral desenvolve rápido, ele já fica satisfeito, porque ele olha no espelho e já mudou o perfil dele. Sim. Diferente de você for trabalhar todo o conjunto para depois o homem, por exemplo, um aluno, entender que ele está tendo resultado. Se o peitoral enche rápido, ele já fica satisfeito no caso do homem. Tem vários atletas, eu não sei se o Ramon passou por isso, tinha aquele francês, o Ramon francês, lembra? O Gino francês? Ele nem treinava mais braço, justamente porque o braço muito grande, ele ia atrapalhar. Verdade. Então o peito parece menor, as costas parecem menor se o braço for muito agressivo. Então na mulher tem alguns pontos assim, por exemplo, posterior de coxa que eu evito trabalhar. Então eu venho trabalhando ele, mas já quando o glúteo está destacado, eu falo, beleza, agora dá pra gente tracionar aqui também. E aí que a experiência do fisiculturismo agrega muito na visão do treinador, né? A montagem de treino com base no que está vendo. A visão que você consegue tirar da aluna ou do aluno para montar o treino depois, ele vai ditar muito no quão rápido o aluno vai chegar no objetivo que ele quer. Porque simplesmente, às vezes, o resultado que ela espera é ficar com um bumbum mais bonito, maior, atingir aquela medida de calça que ela queria. Se fosse para trabalhar na regra, músculo por músculo, assim, vai demorar para a pessoa chegar naquilo, no manequim que a menina queria, né? Exato. E muitas vezes ela só queria ficar bonita para uma roupa, ou para uma data de final de ano que ela queria chegar num vestido. Eu tenho aluna que não treina superior, eu tenho aluna que não treina posterior de coxa, eu treino aluna que só treina glúteo, a única coisa que ela faz comigo é glúteo. Acredito. Por quê? Porque eu sou muito focado em trazer o resultado que a pessoa está esperando. Então a pessoa fechou comigo, ela tem uma meta de um resultado e eu quero entregar o mais rápido possível e depois eu venho contornando com o resto. Então, por exemplo, a aluna que só treina glúteo, ela faz crossfit. E ela chegou para mim e falou, eu tô incomodada com o meu físico, tal, é super funcional, sou tal, mas esteticamente não tá legal. Falei, deixa eu analisar. Analisei e falei, a única coisa que tá faltando para você é glúteo. Vamos fazer musculação só para glúteo, isolado. Continua com o seu crossfit, você vai 2 ou 3 vezes na musculação ali, faz só glúteo isolado, você vai ter a hipertrofia que você quer, pronto, você está trabalhando. Tem aluna que consegue treinar 2 vezes na semana. Eu não vou gastar um dia seu superior, sendo que você quer saudável. Botar ela para treinar peito. Exato, gastar um tempo dela lá que já não existe para passar uma elevação lá só para completar. Tem que treinar ombro. Não tem. Aí o que eu faço? Aí eu coloco terra, coloco stiff, coloco búlgaro, que são exercícios que vai deixar saudável o superior dela, trabalha de superior de forma indireta, problema com saúde ela não vai ter, ainda mais que é a curto prazo, só enquanto a agenda dela está mais corrida, aliviou, liberou mais 2 dias na semana, não, vamos deixar um dia de superior agora completo. Então não fico entrando numa caixinha de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem mais aluno que acha estranho, fala, nossa, mas não tem não sei o quê, não tem não sei o quê. Eu falo, não precisa disso agora. Vamos otimizar seu tempo para o que realmente vai trazer um resultado estético expressivo no seu físico em curto prazo e depois, já tá legal o físico, vamos incrementando o resto. Que nem tem várias alunas que eu tô colocando agora que elas estão pirando, elas estão adorando barra fixa. Então eu coloco, ao invés de peito, passar máquina para peito. Isso é uma meta que muitas mulheres têm. Meu sonho é fazer uma barra, né? Não, elas mandam vídeo assim, animada, textão, me agradecendo com um videozinho lá, mandando a barra fixa dela. Minha esposa é uma dessas. Ela vem e fala, será que um dia eu vou conseguir fazer barra? Falei, se você começar a treinar ela, você vai chegar lá. Vou passar um educativo. Tem um passo a passo que eu passo bem legalzinho, assim, que, é legal, que desenvolve força rápido. Força para a galera que quer aprender a fazer barra fixa, ajuda ela na fase concêntrica. Então você sobe ela e ela só segura a descida. Você sobe ela e ela segura a descida. Aprendeu o equilíbrio. Aprendeu o equilíbrio, mas tem evidência mesmo mostrando ganho de força quando você trabalha a fase excêntrica. Que legal. A fase concêntrica, dificilmente ela vai conseguir subir, mas só dela segurar a fase excêntrica, ela vai ter um ganho de força muito expressivo que rapidinho ela vai estar se puxando de volta. E essa força da fase concêntrica pode muito bem ser trabalhada enquanto isso no pulley. Exato. Ela vai trabalhando a força dela lá. É que nem eu reparei aqui na sua academia, você tem um super band. Tenho. Dá para deixar ela mais leve, ela trabalhar concêntrica. O problema do super band é que, por exemplo, ela fica mais leve.
só que aí na fase excêntrica ela vai estar leve também. Então eu prefiro, para mim o melhor é ajuda ela na concêntrica. Se não tem ali um Hugo para ajudar a te levantar, eu gosto do espaldar. Então a menina segura lá em cima, ela vai com o pezinho ali escalando, segurou lá em cima, ela segura a descida. Aí ela vai na escadinha de novo. Muito válido mesmo. Então ela vai segurando a excêntrica. Eu percebo assim, é discrepante, assim, ó, o ganho de força que tem é muito alto. E eu gosto de trabalhar também, ao invés de excluir o peito, que muitos profissionais estão simplesmente excluindo, mulher, não sei o quê, com medo de atrapalhar a estética, qualquer coisa, eu passo flexão. Pô, é super divertido, elas mandam os videozinhos lá, toda orgulhosa também, mandando flexão, se achando E é uma garantia militar. de conseguir fazer chegar lá próximo da falha. Sim. Que a gente nunca vai conseguir tirar um proveito de um supino de uma mulher. Não vai. Agora, ela vai cair de cara no chão se ela ir até a falha. Literalmente dá pra garantir um estímulo. Deixo mais lúdico, mais divertido. Legal, muito trabalhando bom. Pontos saudáveis ali. E eu acho muito mais interessante fazer uma flexão e fazer uma barra fixa do que fazer um supino. Porque dificilmente ela consegue transferir a força do supino para a flexão. Perfeito. Mas da flexão para o supino ela vai conseguir. Então prefiro deixar onde fica um pouco mais elaborado ali, mais livre o exercício, para realmente desenvolver uma força um pouco mais funcional, vamos dizer assim. Sim, eu acho perfeita essa estratégia mesmo. Até porque, para muitas mulheres, ainda mais iniciantes, a gente tem que convencer ela de que a musculação não é chata. Sim. Então, se você consegue deixar um pouco mais lúdica, um pouco mais palpável, a pessoa ver resultado, ela vencer pequenas metas, faz com que o processo seja mais aceito do início, não é mesmo? O que você falou agora, isso eu faço com algumas meninas, principalmente as que gostam de gravar o próprio treino. Eu seleciono exercícios que favoreçam o corpo delas. Legal. Isso eu faço também. Tem alguns exercícios que o movimento é mais plástico, é mais bonito, ela vai gostar de se gravar, ela vai gostar de postar. Então, às vezes, na hora de montar, eu penso nisso também. Eu falo, putz, esse exercício aqui eu sei que deixa o corpo legal, ela vai querer causar postar. nos stories, e né? é batata. Tem 5 exercícios lá no treino. Aposta sempre esse porque é um movimento mais plástico, é mais bonito. Igual, a gente gosta também. Tem exercício que a gente faz de peito que os braços ficam finos assim, fica esquisito o ângulo que vai gravar. E tem uns que a gente faz de peito que a caixa, por exemplo, o crossover. Valoriza. A caixa fica bonita, fica tal, então é legal a gente colocar e pensar de forma mais global ali muito em quem legal a gente está tentando, não se engessar só no quesito de mais hipertrofia e pronto, né? Pensar de forma mais global. Cara, e tudo isso que a gente falou são estratégias incríveis de personalizar um treino, porque o que mais voltando ao tema da consultoria, o que mais tem por aí é consultoria Ctrl+C, Ctrl+V e a pessoa tá vendo ali o treino dela muito parecido com o do outro. Não tem como o treino não ser personalizado se você montou ele justamente para aquilo que ela gosta de fazer e o que ela quer. Exato. Então, é uma personalização já de imediato. E depois, com o tempo, você vai ensinando outros, trabalhando outros, buscando novas prioridades. E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, na minha anamnese que eu mandava para o aluno me responder, o ponto que eu achava mais importante era uma caixinha que eu colocava lá para a pessoa responder de 0 a 10 o quanto ela quer desenvolver aquele grupo. Aí tinha lá na tabelinha peito, costa, perna, glúteo, quadríceps, e coloca ele de 0 a 10 quanto você quer. A mulher já sinalizava para mim o que ela não queria. Lá no peito tava 3, no agachamento tava 4. Colocava só por educação. Glúteo colocava 10, panturrilha colocava 0. Então, por ali você já consegue filtrar como vai ser o treino da pessoa. Exato. E eu dava, assim, muito valor para essa caixinha, porque ali ela extraía o que eu precisava de melhor para trabalhar no objetivo e no que ela gostava. Sim. Depois a gente tenta convencer a pessoa de que tal exercício vai fazer bem, começa a ensinar ela a fazer outras coisas e ela vê que ela pode fazer também. Exato. Eu acho que é aí que tá a mágica da nossa profissão. Sem dúvida. Eu não vou ser hipócrita. Eu tenho treinos montados. Então, quando eu estou lá na Prime, a gente tem a biblioteca lá na Prime, que a gente consegue deixar um monte de treino salvo. Então, eu tenho um leque lá de quase 50 treinos montados. A questão é, quando eu vou atender a pessoa, eu falo, é mais ou menos qual? Então, eu já tenho de memória ali quais são eles, seleciono lá na Prime. São ferramentas, né? E aí eu só edito um exercício e outras séries, então eu monto ali em cima. Então, não precisa ficar montando do zero também, que isso ninguém faz. A gente tem que usar, principalmente a estrutura que a gente tem, tipo da Prime. Só que a gente vai... Só que tem que ter esse individualismo. O refinamento, pra né? gente realmente...
Então, quando eu estou atendendo, eu meio que monto junto ali na videochamada. Então, enquanto eu estou atendendo, eu já vou selecionando, tal, fazendo uns ajustes, termino a chamada, faço os últimos ajustes e já envio para a pessoa. Então, ficou bem dinâmico assim, mas ainda é individualizado, muito individualizado. Foi total, você está fazendo na frente dela, e esse feedback também. Então, depois disso, a aluna vai mandar os vídeos para mim. Aí eu começo aquela análise de, putz, passei 5 exercícios para glúteo. 3 aqui, ela tá perdida, não faz ideia do que ela tá fazendo. Realmente não é para o nível dela esses exercícios. Eu faço uns ajustes em cima já do feedback dela ali que ela vai mandando para mim. Sim. Aí tem a avaliação, a percepção dela do treino. Com os vídeos eu consigo analisar também. Putz, tem a máquina que eu passei, por exemplo, aquela cadeira flexora. Você passa a cadeira flexora, é aquela cadeira flexora infeliz que apoia na frente do joelho. Eu já excluo, falo, não vai fazer mais cadeira flexora não, já vou passar outro e pronto. Tem que ser pensado pelas ferramentas que ela vai ter lá também, né? Exato. Então com os próprios vídeos eu consigo fazer essas outras análises, vejo se a academia é cheia, então você consegue ter uma aproximação muito grande ali, eu consigo ir fazendo esses ajustes em cima do decorrer, né? Então não tem como ser Ctrl-C, Ctrl-V, porque a gente tem esse carinho a mais. Foi pensado. E Gabriel, falando agora um pouco do seu trabalho, além de treinador, você tem uma presença muito ativa com influenciadores, com marketing. Eu queria que você nos contasse um pouco de como é o seu trabalho com a Oficial Pharma e esse seu trabalho de liderança, de criação de conteúdo, porque isso muito interessa os atletas no sentido de como devo trabalhar minhas redes sociais, como que as marcas enxergam na hora de contratar, porque essa é uma dúvida de muita gente. Eu também recebo não só pedidos de patrocínio, pedidos de ajuda para entrar na Horsepower, mas também pedidos de como é que eu faço para ser visto, eu tenho tal título, eu fui campeão de algum campeonato, mas você vai ver a pessoa não trabalha ainda bem. Como é que é a visão da empresa hoje em relação ao meio fitness? Tá. Então, pensando em influenciador, porque se for falar de tudo que eu faço, aí a gente entra num buraco escuro aí, que é bastante coisa que eu faço. Mas respondendo a dúvida ali de... O cara que ele quer um patrocínio, que ele quer começar a trabalhar com isso, ter um apoio de uma empresa e tal. A empresa, ela sempre vai olhar duas coisas. Ou brand ou resultado. Ou performance, né, que a gente chama. Quando a gente fala de performance, você é basicamente um vendedor. E tudo bem. Então, você vai ser um vendedor, você vai divulgar, você precisa trazer venda para a empresa, você vai ganhar uma comissão em cima disso. Perfeito. Tem empresa que vai pagar 5, 10, tem empresa que vai te pagar um fixo e aí vai analisar ali se você está fazendo sentido ou não. Então isso é performance. E tem o brand, que aí o brand é tipo, pô, vou contratar o Ramon, não me interessa se ele vai vender ou não, quero simplesmente falar que o Ramon é da minha empresa, entendeu? Então, brand. A questão é, muitas vezes olha, por exemplo, você vai olhar uma Oficial Pharma. A gente tem o maior time do Brasil, disparado pode juntar qualquer empresa de qualquer segmento, o maior time é o nosso, disparado. Não tem como você chegar lá e falar, pô, não dá para me patrocinar por brand? Não faz sentido a gente te patrocinar, sendo que a gente já tem Ramon, já tem Bitelo, já tem Pacho, já tem Pantera, já tem o Brandão, se eu for falando aqui é infinito. Porque tá com todo mundo. O exemplo disso foi o jogo de futebol que vocês promoveram lá com as estrelas. Exato. Pô, vocês fizeram o Real Madrid da Maromba. E assim, ali não tinha nem metade do... Se fosse chamar todo mundo mesmo dos maiores, ainda faltou você, faltou um monte de gente. Dava uns 3 times. Não, dava pra montar ali a Copa inteira. Um campeonato. Dá pra montar um campeonato, é muita gente que tem. Então não adianta você chegar numa empresa dessa e falar, pô, mas você é brand. Porque dificilmente você vai cair para esse lado. Por exemplo, na empresa que eu estou hoje de suplemento, na Dark eles me patrocinaram como brand. E aí, porque eles precisavam de um expert na área para se comunicar como expert. Então é muito específico, eu preciso de um expert, então quando a gente for um assunto mais técnico de treino e tal, eu vou te trazer. Eu falei, beleza, é para isso que eu vou, então tô dentro. Então, você conhecimento para agregar, tem que ter essa clareza. Pô, mas eu ganhei tal campeonato, eu sou promissor, eu tenho a genética boa, eu sou dedicado. Não vai. Hoje em a não dia ser que você seja vai. amigo do dono e ele fique com dó ali de você, beleza, não, cheguei que eu vou te ajudar. Não vai acontecer porque tem muita gente dedicada, tem muita gente com genética. Então, assim, trabalha a mídia, não precisa ser um negócio... Eu conheço pessoa com... Falando até de consultoria para treinadores, eu conheço pessoa com 8 mil seguidores que está tirando 60 pau por mês de consultoria e conheço pessoa com 100 mil, com 200 mil que não tira 10. Então, existe isso, é questão de ter um público muito engajado, você se portar ali como profissional, você
comunicar isso, saber mostrar as qualidades do seu trabalho, dar atenção para os alunos, tal, você consegue agregar. E como influenciador segue a mesma lógica. Então o cara vai lá e só posta a foto do shape. E o que vende, né? Não vai vender. Agora, aí vem um Pantera, super simples, nem tá mostrando o shape, só que ele cria uma intimidade tão grande com o público, porque ele simplesmente liga a câmera, fala do jeito dele, vai contando a historinha, o pessoal vai se engajando com a história dele. Os vídeos dele. Às vezes a galera quer saber da realidade da vida da pessoa. Então, se você é, por exemplo, um treinador, você tem que passar a mensagem que você é treinador. Então, as coisas que eu posto é relacionado ao estudo, ao trabalho, às minhas alunas. Eu passo essa mensagem e de vez em quando eu coloco algumas coisas pessoais para a galera saber como que é a minha vida e tal, criar uma conexão um pouco maior comigo. Mas é essa mensagem que eu estou passando. Quando era atleta, eu passava outra mensagem. Então, eu postava mais o físico, mas eu postava as dificuldades de fazer cardio, bolha no pé, e postava como tratava as lesões, e aí eu postava o lado mais atleta, mas ainda assim contando essa história um pouco de backstage. A galera quer essa naturalidade e dá para fazer grana com pouco seguidor se você souber utilizar bem isso. Cara, muito legal. Você passou pra gente aqui uma visão muito clara do que é a realidade de hoje nas redes sociais. Muita gente fica achando que precisa estar competindo com frequência, precisa ser um grande campeão, sendo que, na verdade, as marcas só querem ver a pessoa que sabe se conectar, sabe falar bem de um produto, sabe, no mínimo, mostrar que está usando, porque, como você bem soube destrinchar que existe o brand e existe o performance. Se a pessoa se entregar mesmo de criar conteúdo com frequência, ela vai conseguir performar. Se ela tem uma audiência de 100 pessoas, que 10% desses 100... Às vezes a pessoa acaba menosprezando, eu só tenho 100 pessoas vendo meus stories. Se 10% disso comprar alguma coisa que você está anunciando, tá performando, né? Exato. Eu tenho uma influencer que eu acompanho ali, ela deu uma insistida, tinha poucos seguidores, pouco assim que eu digo, não batia acho que nem 10 mil seguidores. Ela falou, não é pouco produto que eu quero, é só um pouquinho, me dá a chance que eu vou mostrar resultado. Beleza. Ela ia no mercado, ela falava para a tia do caixa para comprar no cupom dela. Na academia ela ficava enchendo, então ela não ficava só postando para pagar de influencer aqui. Ela virou uma vendedora da marca mesmo, todo canto, família, os parentes, ela mandava abrir o celular e não, compra com o meu cupom, usa meu cupom. Você vai comprar suplemento, não vai? Então já usa meu cupom, já entra no site, ajudava a pessoa a comprar, escolhia o sabor com ela. E querendo ou não, um familiar que você faz isso já é 300, 400 reais de venda. Aí outro ali que você pega na academia, pega mais uns 3, você tá vendendo 2, 3 pau ali na marca já e começa a movimentar. Tem várias pessoas que não vendem isso. Entendeu? E gente assim performa mais do que muito influenciador grande, né? Exato. Porque o influenciador grande só vai postar o story sem conexão, tá? Às vezes já criando um comodismo ali e não vende, não performa. E essa é uma realidade que você pode comentar pra gente agora. Você deu o exemplo do que fazer e do que não fazer. Tá. Eu também tendo a minha empresa, também tenho que liderar um time de atletas, já tive a oportunidade de ter uma marca de suplemento em sociedade e eu vi o lado errado, ruim do atleta, que é aquele que ele ganha o patrocínio que ele queria e depois ele se acomoda e acha que não precisa mais postar. Exato. Parece que vira um favor para a empresa ou algo desconfortável, a empresa tem que ficar puxando, cobrando o mínimo. Sim. O mínimo de pelo menos abrir a caixa e mostrar o que ganhou se torna um problema. Sim. Conta pra gente um pouco sobre esses tipos de casos de que você percebe que o atleta está caindo numa zona de conforto muito errada para progredir, né? Existe isso muito, principalmente nos atletas profissionais. Sim. Atleta profissional cai nessa zona de conforto. Eu conheço vários atletas assim que precisa ter um assessor te acompanhando ali, porque realmente, às vezes o cara tá focado no Olímpio, mas não quer saber de abrir a caixa, gravar, o cara tá tão imersivo ali na situação. Mas, pô, pega uma social media, você que já tem um pouco mais de estrutura, pega alguém que vai te ajudar ali, pô, às vezes sua parceira, seu parceiro, tenta mostrar, mas assim, você tem que entender que é um trabalho. Você não está ganhando de favor, você ganhar campeonato não justifica, porque o cara que é empresário, ele precisa ter o retorno. Sim. Aí beleza, vamos negociar o que é justo, mas para ser justo ele precisa de um retorno pelo menos. Sim. Ele não vai ficar te bancando só para você falar, mas lá no dia do palco, no backstage, eu estava com a camiseta. E o retorno? O que você agregou com isso, entendeu? Então, eu sou tarado em dar resultado para a empresa que eu tô. Se não é de um jeito, é de outro. Então, tipo, não estou conseguindo vender muito? Estou disponível para evento, estou disponível para gravar, me manda roteiro de criativo aí para rodar no Ads, que eu vou gravar o Ads que você precisar aí, que eu vou te dar material para
você conseguir usar minha imagem de outro jeito. Né? Quer ser útil. Vou falar da sua marca em todo canto que eu vou, então, algum jeito eu tento ajudar para trazer um retorno. Eu sempre viso nisso. Se você tiver clareza como você está dando retorno para a empresa, fica confortável. Senão aí é só briga de ego mesmo. Você perguntou o que eu não faria, né? Evitaria muito falar de hormônio, no sentido de divulgação. Porque, por exemplo, eu já fechei com Adidas, já fechei com Red Bull, eu fechei com essas marcas quando eu parei de falar de coisas que não devia, entendeu? Então, foram coisas assim, movimentos que eu fiz na minha imagem que eu falei, opa, é um caminho legal seguir aqui, que está me abrindo um leque um pouco maior. Claro, o cara que é bodybuilder open, ele consegue tirar muito proveito disso financeiramente e talvez ele não esteja visando uma Red Bull, talvez ele nem se interessaria essa marca por eles. E tudo bem fazer isso também. Mas você que está no meio ali, começando tal, tomar cuidado com esses comodismos, porque é realmente um caminho mais fácil de fazer grana mais rápido. Mas às vezes você cai num comodismo ali que não pode não ser bacana no longo prazo. Tem muita empresa mais séria que evita atletas que comunica muito isso, entendeu? Tem que tomar um certo cuidado. Coisas polêmicas como política, essas coisas não tem por que falar. Então são algumas coisas assim, mulherada... Não dá oportunidade para ter hater, né? Exato. Uma pessoa que mulherada vive sendo que hateada... sexualiza muito, porque você traz muita visualização, só que a empresa tem um time de marketing bom, eles vão saber analisar seu perfil e vai falar, aí eles vão pedir lá, tá, tira um print aí das métricas, vamos ver, 90% homem. Você não vai vender suplemento, vai vender para quem? Com certeza. Né? Então não adianta, às vezes a mulher ali, ela fica nessa gana de ter mais visualização, começa a sexualizar muito o conteúdo, cai no comodismo também. Então evitar essas coisas, evitar o caminho fácil. Sim. Vai no caminho mais devagarzinho ali, ganhando visualização. O criar autoridade é importante. Eu, por exemplo, que casa na autoridade, eu evito fazer meme. Então, teve uma época que eu vinha ali ganhando bastante seguidor e tal, e aí até hoje eu testo muito conteúdo para ver como que performa. E aí já teve várias situações de eu postar um conteúdo e apagar ele porque era um meme, começou a viralizar muito, começou a ganhar muito seguidor. Eu falei, não quero seguidor que venha para dar risada, porque meu conteúdo é informativo. Se hoje eu trago um seguidor que quer dar risada e posta um conteúdo informativo logo em seguida, ele vai ignorar, vai atrapalhar o engajamento do que eu quero que realmente funcione. Entendeu? Então já teve caso de eu excluir o vídeo porque ele estava performando muito. Eu tenho mais ou menos essa linha de raciocínio com a seriedade que eu levo a Horsepower também. Eu percebi que se eu ficasse postando meme, treta e polêmica, eu ia ganhar muito seguidor. Porque não é o que a maioria das páginas hoje fazem. Sim. Ou é meme, ou é treta, ou é alguma coisa que vai gerar engajamento por comentários de polêmica. Mas quando eu quiser falar alguma coisa séria, essas pessoas não vão engajar em nada. Então, para mim, foi um caminho muito árduo fazer a Horsepower crescer. Não alcança as pessoas que gostariam de ver aquele conteúdo. Justamente. Aí você acaba poluindo. Aí compensa quando é assim, às vezes fazer um perfil à parte. E aí, legal. Então, por exemplo, tem um perfil um pouco mais sério aqui, que eu trago conteúdos técnicos e tal. Pô, eu quero fazer outro só de viagem. Sim. Aí, beleza, faz um conteúdo à parte, aí você posta o que você quiser lá, ou um só de treta para falar polêmica. Beleza, faz uma parte. Mas tem muito risco de você cair no limbo ali de querer ganhar visualização. Aí, puta, saiu um vídeo aqui, ganhei vários seguidores aqui que quer me ver nua. E aí, quando você posta um vídeo um pouco mais pessoal, mais vestido, ele não engaja. Aí você posta mais um nua, dá muito engajamento. Aí quando você vê, você está postando só vídeo sexualizado, entendeu? Então tem que tomar cuidado mesmo com isso. Esse caminho fácil, ele é uma faca de dois gumes. Uma hora você pode se cortar com o lado que você tá alimentando diariamente. Sim. Na Horsepower foi a mesma coisa. Para mim, eu sei que foi um caminho árduo, crescer com seriedade, com credibilidade. Foi tipo assim, grão em grão, mas... Hoje eu olho para trás e vejo o caminho que eu trilhei, eu tenho a tranquilidade de ir em qualquer evento e apertar a mão de cada pessoa. Eu nunca falei mal de nenhum atleta, nunca expus a vida dos atletas de forma alguma, então eu tenho hoje todas as portas abertas, isso para mim é muito gratificante. Sim. Já participei de várias marcas e eu sei que esse trabalho, ele demora, mas ele traz uma coisa que não dá para comprar, que é o respeito, a credibilidade, e isso influencia muito quando a gente vai mostrando algum produto. As pessoas vão olhar pra gente com um certo
mais seriedade, né, e responsabilidade, porque sabe que a gente não se queimou, não se vendeu, não se prostituiu. Você é um cara que você traz ali atualizações do cenário, etc. E eu não conheço uma pessoa que reclamou de você até hoje, que falou mal. 100% das pessoas falam bem. Não tem uma pessoa ali que eu tem... sou grato por isso. Porque todo mundo realmente curte o seu trabalho e você realmente não usa uma falha de uma pessoa ou um assunto para ganhar dinheiro em cima disso. Igual você falou que você teve postagens que você preferiu remover. É a mesma coisa comigo diariamente. Tem várias coisas que eu prefiro nem postar. Tipo, aconteceu tal coisa com o atleta. Não vou postar. Tipo, o Giga bateu o carro lá no acidente, meu Deus do céu. Aquilo lá rendeu muito. Não saiu nada na Horsepower. Aquilo lá não agrega para o esporte, para a vida do atleta. E eu sei que a cabeça dele naqueles dias devia estar tão balão que eu não queria que ele visse a minha página falando disso. Lógico. Então a empatia da gente se colocar no lugar da pessoa, sabendo que aquilo vai incomodar ela e que eu vou estar jogando a cabeça dele mais uma vez na roda para os outros chutar, é algo muito ruim, cara. Muito. Então eu preferi sempre não seguir por esse caminho que eu sei que é rápido e fácil de engajar a página, de dar visualização, de dar engajamento, mas não vale a pena. Sim. Compensa muito mais falar de, por exemplo, o atleta que vai competir em tal lugar, uma rincha entre dois atletas ali, pô, quem será que vai ganhar? Aí é uma tretinha que você gera uma ali. Enquete positiva. Uma enquete, mas algo completamente positivo que faz parte do esporte. Puta, o Zanca vai competir com o Menegatti. Quem que vai ganhar? Tal, quem que você acha? Isso fomenta o esporte, fomenta o show, exato. Fomenta a live que as pessoas vão querer assistir para ver quem ganhou. Quem ganhou, exato. Isso cresce. É completamente a favor e dá para usar do mesmo mecanismo de estratégia de engajamento, mas com um negócio muito mais saudável, né? Muito mais Você legal. trabalha em cima da divergência de opiniões, só que sem prejudicar a pessoa da foto. É só a opinião da galera. Não prejudica o Gabriel nem o Menegatti. Exatamente. Torcida Corinthians e Palmeiras, vamos ver quem vai ganhar e pronto. E é assim que o Globo Esporte ficou rico, né? Não precisou falar de polêmica, só deu conteúdo para as pessoas pesquisarem, comentarem, debaterem nas praças. Quem eu vejo que é assim, que eu vi um corte, é o Neto, né? O Neto, sabe? O Neto. Sim, o Neto. De futebol. Ele mete o pau em todo mundo, ele fala tal, mas ele fala de futebol. Um dia mostraram foto, acho que aparecia, nem era o assunto, mas postaram uma foto que aparecia os filhos do Neymar, ele desceu o cacete em todo mundo lá, falou, não, pode tirar, pelo amor de Deus, vocês são loucos, ele desceu um cacete na equipe. Porque assim, o foco não é falar do pessoal da pessoa. O foco é sempre ele vai descer o pau lá no Neymar quando ele jogar bem, falar bem quando... descer o pau quando jogar mal, enfim. Mas é isso, você está falando do esporte, você está falando do atleta, você não está falando da vida pessoal dele. Da performance dele, né? Isso é completamente pertinente. A gente tem que saber muito separar o joio do trigo na hora de comentar sobre a vida de alguém. E, Gabriel, a gente chegando ao fim disso aqui do nosso bate-papo, foi só uma pincelada em tanta coisa que dá para falar, mas com certeza a gente vai fazer um bate-papo desse mais vezes. Eu queria que você deixasse para a galera aonde te encontrar, como te seguir nas redes sociais, para que as pessoas possam dar continuidade nesse bate-papo te acompanhando no dia a dia. Show de bola. Onde eu estou mais ativo atualmente é no @gafranciscon, lá no Instagram. Então lá a gente está bem ativo. Eu estou muito ativo também no canal da Oficial Pharma do YouTube. Então participo bastante lá também, dá para ver bastante conteúdo meu. Inclusive, a gente pode até citar o crescimento da Oficial Pharma, né? O quão grande se tornou essa empresa. Eu tenho orgulho de falar que eu sou um dos mais velhos do time. Lá eu entrei em 2016, cara. 16. Faz 10 anos que eu faço parte da empresa. Legal. E é legal ver o quanto ela cresceu. Hoje temos um site completaço e até dividido por setores, né? Lá tem a parte de suplementação, que agora tem, a parte de nutrição com as foods, tem cosméticos para mulherada. Esse meu pedido do mês veio cheio de coisa que a minha esposa pediu para ela. Cosmético, então a parte tem tudo. De farma mesmo, e a gente está abrindo mais 2 agora, que aí são as partes que eu estou como sócio, que é a parte do Academy, que a gente vai ter uma plataforma de cursos também, e a gente também vai ter a linha de roupas também. Nossa, que demais. Inclusive essa daqui é uma delas. Eu tava vendo, bonita a camisa. Essa daqui é uma da linha da vestuário. Porque aqui ainda é um pouco mais propaganda, né? Então tem o Pharma junto, é algo um pouco mais institucional do Pharma mesmo. Aqui a gente já comunica só o oficial, que é uma roupa que dá para você usar para ir pro cinema, para dar um passeio. Então é uma roupa muito mais como moda do que como
Então a gente está trazendo isso... Está virando um hub, né? Um ecossistema da Oficial. Além dessa parte até do academia, e-commerce, aí tem a academia, inclusive eu estou num projeto a gente vai abrir uma lá em Diadema enorme, coisa mais linda, legal. 7 andares de academia. Tá? Espero que chegue uma aqui em Sorocaba também, aqui nossa cidade está precisando. Tem que ter. Vamos fazer uma collab? Conta comigo. Não, fechou, a gente vai falar disso. É uma expansão enorme mesmo. É enorme. E você que está nos assistindo agora... Esse projeto a gente está fazendo... Esse ano, se eu não me engano, vão ter 10 já abertos. Caramba, que legal. Começou a primeira esse ano, até o final do ano a projeção, se eu não me engano, são de 10 já. E um padrão de academia muito bacana, né? Acessível, que oferece qualidade, tudo que você vai encontrar nos grandes CTs vai ter lá também. Exato. E de uma forma que literalmente é acessível para todo o público treinar com qualidade e num ambiente assim que vai se sentir prazeroso e acolhido. Exato. O ticket ali a gente fica na faixa de 180, 190, mas assim... qualidade muito premium. Para entregar então, a gente muito, não quis colocar o maquinário mais caro, a esteira mais cara, mais metros quadrados, não sei o quê, porque isso encarece no bolso de quem consome e na experiência ali nem influencia. Dia a dia. Fazer uma esteira com uma tela maior ou uma menor não vai fazer diferença na prática. Você quer andar e que tem ali as opções básicas de uma esteira que você precisa. Então, a gente sempre buscou esse equilíbrio de entregar o máximo sem mexer no preço. Então a gente meio que determinou qual que é o preço legal. Beleza, é esse. O que dá pra gente extrair de mais legal aqui para colocar as melhores máquinas e tal, mas sem influenciar no custo de quem vai se matricular na academia. Então a gente tem aula de luta, tem aula de spinning, é mais diverso e a gente sempre buscou agradar todos os públicos também. Então a gente não quis uma mensagem hardcore para espantar às vezes a senhorinha, alguém que queira ali fazer uma aula mais tranquila, mas ainda assim o ninja vai treinar lá, ele adora. Tem equipamento para fazer terra pesado, pode bater peso no chão, tem maquinário que aguenta muito peso, então legal. O ninja... Primeira academia que abriu, falei, ninja, eu preciso ir lá com você para ver se realmente está condizente com o que a gente imaginou. Se dá para ele fazer terra pesado. Ele treinou lá, acompanhou o treino dele, treinou pesado e falou, as máquinas estão realmente pesadas, tem equipamento legal para ele, então... a gente consegue agradar todos os públicos ali num preço bem justo, tá bem legal o projeto. Top. Pessoal, recomendo. Faz mais de 10 anos que eu recomendo Oficial Pharma. Precisou de suplemento manipulado, a esposa, a namorada precisou de cosmético, tem tudo lá. Produtos que também precisam de receita médica, tem o atendimento lá, que é a maior, literalmente, farmácia de manipulação do Brasil. Sim. Então, precisou, acesse o site que você vai encontrar tudo o que você precisa, com grandes promoções, preço justo e, acima de tudo, qualidade garantida. Vamos ficando por aqui, mais uma vez eu te lembro, se não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, acompanhe com a nossa frequência e siga o Gabriel nas redes sociais, que a gente agradece demais e em breve voltaremos para mais um grande bate-papo sobre treinamento, porque ele é um grande especialista. Tamo junto, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.